O protagonista masculino é apenas um nerd gordo, mas inesperadamente é atropelado por um carro de entregas. Nesse momento, ele voltou aos seus ancestrais, mas inesperadamente um mestre do taoísmo da transmigração entrou em seu corpo. Lung Yun começou a ter suas memórias, sendo zombado pelo seu professor, zombado pela deusa da escola, forçado a se desculpar pelos seus colegas e até mesmo espancado por valentões na escola todos os dias. Lung Yun também não esperava se transmigrar para um gordo inútil, então decidiu buscar vingança pelo seu hospedeiro. Ele não só atraiu a atenção das alunas, mas também de uma enfermeira e de uma policial que gostava de usar meias arrastão, até mesmo a filha de um magnata teve que se curvar, e até o maior assassino teve que chamar Lung Yun de chefe. À medida que a lua cheia subia no alto, iluminando o céu noturno e envolvendo a cidade. No seu caminho de volta para casa, um estudante gordo, chamado Lung Yun, estava cansado, alongando-se e bocejando após um dia de trabalho. Colocando sua mochila preta no cesto da bicicleta, ele murmurou suavemente para si mesmo. Já está na hora de ir para casa, que chato. Eu tenho que terminar a lição de casa rápido depois, senão o professor vai me chamar de novo amanhã. Com esse pensamento, Lung Yun rapidamente se sentou no banco da bicicleta e apressou-se para casa. Devido à sua concentração excessiva em como voltar para casa rapidamente, como é que Lung Yun não percebe um caminhão se aproximando de longe, com os faróis piscando? Só quando os faróis brilharam em seu rosto, ele despertou de um sobressalto. Mas já era tarde. A distância entre ele e o caminhão estava se fechando rapidamente, seu rosto ficou pálido ao perceber que não tinha chance de escapar. Com uma velocidade aterrorizante, o caminhão colidiu com ele e sua bicicleta. O impacto repentino o lançou para fora da bicicleta, seus óculos se estilhaçaram e voaram pelo ar. O caminhão rapidamente se afastou, deixando o caos para trás, uma bicicleta amassada, óculos espalhados pela estrada e o corpo ferido de Lung Yun caído em uma poça de sangue. Em outro lugar, um estranho sorria, segurando um telefone, informando aos grandes jovens mestres Lung que o trabalho estava feito. Ele pediu para que os 1000 restantes fossem transferidos para sua conta. Através da mira, ele observava o corpo sangrento de Lung Yun na estrada, porque os grandes jovens mestres Lung desperdiçaram 2000 para comprar a vida dessa pessoa inútil. Pensando no dinheiro que estava prestes a receber, não pôde deixar de rir com alegria, ha 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 ha. E rapidamente se afastou, deixando para trás a cena ensanguentada. Os olhos de Lung Yun permaneceram fechados, o sangue fluindo incessantemente do topo de sua cabeça, manchando seu rosto enquanto a poça de sangue no chão continuava a crescer. De repente, um feixe de luz verde apareceu, iluminando diretamente a cabeça de Lung Yun. Uma voz suave ecoou em sua mente: "Você teve sucesso nesta vida? Dói demais." Ele lentamente abriu os olhos e viu seu próprio braço ensanguentado, seguido por uma bicicleta e o ambiente caótico ao redor. Onde estou? A dor por todo o seu corpo fez Lung Yun fazer uma careta, este corpo. De repente, ele recebeu uma memória do anfitrião, fazendo seus olhos se arregalarem. A memória começou com Lung Yun junto ao professor, segurando firmemente a prova. Ao mesmo tempo, uma garota de cabelo roxo entrou, notando-o rapidamente, zombando dele com um sorriso irônico, seus olhos cheios de desprezo. 30 pontos, você é um fracasso, Lung Yun. Na cantina. O corpo inteiro de Lung Yun tremeu enquanto ele se ajoelhava no chão, humilhado e pitiável. À sua frente estavam 4 outros estudantes do sexo masculino, todos demonstrando um claro desdém. O garoto de cabelo verde segurava uma bandeja e disse: "Tudo o que você faz é comer o dia inteiro, deixa-me ajudar a você a perder peso." Enquanto falava, eles cercaram Lung Yun, 2 deles começando a atormentá-lo e a zombar dele. Eles o socaram e chutaram implacavelmente, pisando sobre ele enquanto ele estava indefeso, encolhido e segurando a cabeça. "Gordo, Tom Shanshan é uma rainha da beleza, você merece gostar dela? Por que você não pega um espelho e olha para si mesmo?" Após assistir ao fragmento de memória, Lung Yun caiu em contemplação. Ele não pôde deixar de pensar consigo mesmo: bom ou ruim, você compartilha o mesmo nome que eu, isso te torna um pouco covarde? Eu sou Lung Yun, originalmente um aprendiz de Medião do Ponto de Virada.
Nos 9 ciclos da vida e da morte, perdi o destino de um ser espiritual e saltei para este planeta Menganhan, entrando neste corpo. Lungyun sorriu suavemente para si mesmo. Este corpo, vou usar um pouco da minha energia espiritual restante para curá-lo primeiro. Sem dizer uma palavra, seu corpo inteiro foi envolvido por uma luz azul, fortes correntes de energia espiritual rapidamente o cercaram. Espera! Esse pirralho Moyanquiao, alguém te deixou incapaz? Se não curado, você não viverá além dos 20. Só essa idade. Já tem tantos inimigos. Ele pensou consigo mesmo, deixa pra lá. Lungyun lentamente se sentou depois que seu corpo foi curado, não importa o que, eu assumi seu corpo. Sua boca curvou-se ligeiramente, absorver energia espiritual, aprimorar esse corpo aleijado. Eu definitivamente vou ajudar a retribuir bondade com bondade, e vingança com vingança. Ele começou a reunir energia espiritual nas palmas das mãos. Não muito tempo depois, seu corpo inteiro foi envolvido por várias correntes de energia espiritual. 10 minutos se passaram, a sensação da energia espiritual não era mais tão forte quanto antes, com um som passageiro, ele não sentiu mais nenhuma energia. Lungyun estava insatisfeito, gritando alto, fazendo com que o gato que atravessava a rua se assuste. Que tipo de lugar é esse? A energia espiritual aqui é tão fraca. Ele se sentiu um pouco inquieto. Será que, no futuro, eu terei que lutar para sobreviver com esse corpo fraco? Lungyun ficou em silêncio por um tempo. Após refletir sobre isso, ele se encorajou, dizendo, no máximo, eu começarei a cultivar do zero. Afinal, sou uma figura proeminente, ninguém ousa me subestimar no mundo da cultivação imortal. Esse pequeno obstáculo não será um problema para mim. Ele fez um esforço para se levantar e seguiu em frente. A lua cheia já estava alta, brilhando sozinha na noite silenciosa. Na estrada deserta, havia apenas a sombra de uma pessoa. Lungyun caminhava lentamente, passo a passo. Esse corpo é realmente fraco, murmurou. De repente, ele parou, olhando para seu reflexo na água. Não pôde deixar de suspirar, eu estou tão sujo. Lungyun rapidamente tirou o uniforme manchado de sangue, ficando apenas com um par de shorts. A água parece limpa o suficiente. Vou lavar esse corpo imundo. Ele caminhou com confiança até o rio. Mergulhando calmamente na água fria, ele se lavou completamente. Apoiado em uma pedra, enquanto se banhava, disse satisfeito, confortável. Um leve som chamou sua atenção de repente. Que som é esse? Lungyun estava curioso e olhou para o som vindo da rua oposta. Um carro parou rapidamente, e a porta se abriu, revelando o pé e os sapatos de salto alto de uma mulher. Uma garota de cabelo roxo e rosto ruborizado saiu apressadamente do carro. Lungyun se escondeu rapidamente na água. Sua aparência o cativou, ela era tão bonita. Imediatamente, a garota se sentiu mal e vomitou tudo. Ai não! Ao presenciar essa cena, Lungyun não pôde deixar de ficar paralisado de choque. Depois de vomitar, ela cobriu a boca e tossiu fraco algumas vezes, tropeçou, perdeu o equilíbrio e caiu para a frente. Lungyun viu isso e imediatamente gritou, ela está em apuros. Com cautela. Enquanto a garota escorregava e caía na água, Lungyun rapidamente nadou até o local dela. A garota de cabelo roxo continuava lutando e gritando por ajuda, gradualmente ficando exausta e afundando na água. Seus braços fracos ainda se estendiam em busca de socorro. Num instante, um braço forte rapidamente agarrou seu frágil pulso, e era Lungyun. Ele usou sua força para puxá-la à superfície, segurando cuidadosamente sua cintura. A garota abriu os olhos surpresa, mas sua expressão mudou ao olhar para baixo. Na metade inferior do corpo dela, ela sentiu algo tocar sua coxa. Ela reagiu imediatamente, lutando ferozmente nos braços de Lungyun enquanto tentava empurrá-lo para longe. Pervertido! Me solta! Não conseguiu evitar xingar. Lungyun manteve a calma diante de suas ações, eu preciso encontrar uma maneira de acalmá-la.
Pensando rapidamente, com movimentos ágeis, em um segundo ele estava na frente da garota, no segundo seguinte ele apareceu bem atrás dela. Com cuidado, ele prendeu seus braços atrás das costas e tapou sua boca para evitar que ela gritasse. Diante de seu olhar confuso e atônito, Lung Yun falou lentamente: Senhorita, eu salvei sua vida. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu estava tomando banho no rio agora há pouco. Embora parecesse calmo por fora, por dentro ele já chorava de dor. Meu Deus, está bem difícil ser uma pessoa boa nesta posição. Em que situação eu me meti? Ele se virou calmamente para a garota de cabelo roxo. Não grite, eu vou deixar você falar. Vendo que Lung Yun não tinha mais intenções, a garota foi se acalmando aos poucos, mas o contato entre eles ainda a fazia corar. Ela hesitou e disse: Por favor, me coloque de volta na margem. Lung Yun atendeu imediatamente ao pedido dela, e a ação inesperada de levantá-la fez a garota ofegar. O que você está fazendo? Lung Yun respondeu calmamente: Traga-a para a margem. Ela quer nadar sozinha? A menina, nesse momento, timidamente evitou o contato visual. Obrigada. Lung Yun fez como disse, carregando cuidadosamente a menina até a outra margem, onde ele havia deixado suas roupas. Depois de chegar em segurança à margem, a menina não pôde deixar de se sentir um pouco embaraçada quando Lung Yun não subiu com ela. Ela se virou para olhar sua figura no meio do rio, curiosa, e perguntou: Você não vai subir? Lung Yun se imergiu completamente na água, levantando apenas a cabeça ligeiramente para responder a ela: No meio da noite, homens e mulheres sozinhos vão subir. Se você tem medo, o que pode fazer? Ele continuou calmamente: Ao lado estão minhas coisas. Coloque-as e volte logo para não pegar um resfriado. Deixe as calças para mim. A menina agora notou as roupas de Lung Yun na grama, aparentemente sem prestar atenção nas manchas de sangue seco em sua camisa. Seguindo suas instruções, ela rapidamente vestiu sua camisa para se aquecer. Ela torceu o cabelo molhado e, mais uma vez, perguntou a Lung Yun: E você? Lung Yun respondeu calmamente: Homens podem aguentar um pouco de frio. Além disso, já estou um pouco gordo, não tenho medo do frio. Sentindo-se atraída pela masculinidade e integridade dele, a garota não manteve mais a guarda e se aproximou ativamente. Obrigada por me salvar. Qual é o seu nome? Lung Yun não pôde deixar de sorrir orgulhosamente. Mas respondeu calmamente: Um bom coração não precisa de recompensa. Ajudar os outros sem esperar nada em troca. Ele ainda se virou para longe dela, exibindo a postura de um jovem bonito. Senhorita, você deve ir agora, não se deixe resfriar. O rosto da garota corou ainda mais, com um leve sorriso nos lábios. Justo antes de se virar para sair, a garota de cabelos roxos hesitou. Eu sei, eu sei. Ela apertou firmemente a barra de ferro, tentando ao máximo dizer a Lung Yun seu nome. Eu sou Lin Mendan, não sou uma senhorita. Lung Yun já estava na margem, olhou para trás para ela: Lin Mendan. Ele ainda usava as calças manchadas de sangue, e Mendan se apoiava na grade. Ele apoiou o queixo na mão, murmurando: Nome bonito. Enquanto refletia, algo chamou sua atenção: Este cheiro. Ele seguiu o cheiro até uma área gramada para investigar. Não demorou muito para, depois de examinar meticulosamente cada arbusto e grama, exclamar com entusiasmo: Encontrei! À sua frente estava uma grama vermelha com manchas brilhantes e estranhas. A erva 7 luminares é uma erva espiritual que absorve a essência do sol para crescer. Quando madura, pode ser refinada em pílulas 7 luminares. Lung Yun acariciou o queixo, pensativo: A erva das 7 luminárias me ajudará a restaurar minhas habilidades quando amadurecer. Atualmente, ainda faltam cerca de 2 meses para que esta erva amadureça. O forte ki espiritual ao redor da erva imediatamente chamou a atenção de Lung Yun. Ele rapidamente estendeu a mão em direção à erva e absorveu o ki espiritual dela. Segurando o ki espiritual em sua mão, Lung Yun não pôde deixar de se sentir empolgado. Ainda bem que meu talento para absorver todas as coisas não desapareceu. Fechou os olhos lentamente, sentando-se confortavelmente em postura meditativa. Suas mãos se uniram e começaram a absorver o ki espiritual da erva das 7 luminárias.
Logo, seu corpo inteiro foi envolvido pelo poder espiritual e pelo ki espiritual da erva. Ele sentiu uma força abundante em seu corpo, rapidamente se levantou e executou uma cambalhota no ar antes de aterrissar graciosamente no chão. Percebeu que seus movimentos estavam mais ágeis e suaves, suas técnicas marciais mais fluidas e robustas. É assim que um corpo humano normal se sente. Olhando para a erva das 7 luminárias, Lung Yun pensou consigo mesmo: esta erva ainda falta cerca de 2 meses para amadurecer, preciso cultivar até o estágio de cultivar Qi antes que ela amadureça. Só assim poderei refinar a pílula das 7 luminárias e restaurar completamente os tendões cortados de Moyanqiao em minha mão. Ele apertou suavemente a mão, revelando os tendões cortados de Moyanqiao. A imagem dos 4 estudantes masculinos que costumavam intimidá-lo, assim como muitos outros, passou pela mente de Lung Yun. Seus olhos brilharam, um brilho perigoso reservado para aqueles que o haviam prejudicado. Eu os farei pagar, pensou Lung Yun consigo mesmo. Parando em frente ao portão do dormitório, ele considerou cuidadosamente suas opções, sabendo que entrar pela entrada principal alertaria os seguranças sobre sua presença. Ele rapidamente analisou a área e decidiu entrar por outro caminho, escalando o muro de forma decisiva. Olhando para o muro, um flash de memórias cruzou sua mente, trazendo à tona a imagem do passado de Lung Yun. Ele não teve cuidado e ficou com a calça presa em uma coluna do muro, sendo puxado para trás e caindo no chão. Lung Yun franziu a testa irritado consigo mesmo: que desperdício de espaço! Desta vez, ele bateu o pé no chão como um apoio para saltar, suas habilidades ágeis permitindo que superasse a cerca sem obstáculos. A missão de atravessar a cerca foi concluída com um pouso suave de Lung Yun, deixando-se sentindo eufórico. Um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto: sou realmente bonito. Ele correu alegremente para dentro do edifício. Na rua Menganhan, Lung Yun encontrou facilmente seu quarto no dormitório. Quarto 305 aqui, ele estendeu a mão para abrir a porta, mas a maçaneta permaneceu imóvel. Percebeu que a porta estava trancada e começou a bater nela, exigindo repetidamente que a pessoa dentro a abrisse. A porta tremeu violentamente sob o impacto físico de seu corpo. Uma pessoa na sala ouviu o grito de Lung Yun e respondeu caminhando em direção à porta. Deveria abrir a porta antes, pensou ele. Pare! Um grito de outra pessoa na sala fez Sayan parar. Wei Tian'an, apontando agressivamente para ele, disse: se você ousar abrir a porta, vou te bater todos os dias, assim como bati naquele porco, Lung Yun. Gu Yuanlong franziu a testa e olhou para Sayan. Por que você se importa com Lung Yun? Ele correu atrás de Tão Shanshan como um louco depois da aula da noite e só voltou para o dormitório tarde. Deixar ele ficar do lado de fora é merecido. Jiami rapidamente se juntou a eles: alguém como ele ousa ter sentimentos por Tão Shanshan. Nem reflete sobre si mesmo. Wei Tian'an, ainda mais divertido, pensou consigo mesmo, ousando sonhar com minha deusa: hoje eu vou fazer você sofrer um pouco mais. No corredor de Menganhan, a batida na porta de Lung Yun fez os outros estudantes do sexo masculino nos outros quartos se incomodarem. Quem é esse maluco, ainda batendo na porta a essa hora? Vai embora logo. Não deixa ninguém dormir? Fora, gradualmente, tudo ficou em silêncio. Wei Tian'an olhou satisfeito quando a batida parou. Ah, aquele bastardo gordo, realmente irritado. A porta ficou calma novamente, um silêncio prolongado sem som. De repente, um barulho alto ecoou e Lung Yun levantou a perna, chutando a porta com força. Seu rosto ficou vermelho de raiva enquanto ele apontava para cada pessoa na sala e gritava: quem trancou a porta, fale agora. A reviravolta inesperada deixou o trio Wei Tian'an estupefato. Uma mão suave sobre o ombro de Lung Yun chamou sua atenção. Ele se virou e olhou para Sayan ao seu lado, perguntando com preocupação: por que você só voltou agora, Lung Yun? Está tudo bem. O fogo da raiva dentro de Lung Yun se apagou repentinamente e ele respondeu calmamente: estou bem, só fui até o rio me lavar um pouco. Ao ouvir isso, Wei Tian'an reagiu: se lavar no rio? Está confessando que foi rejeitado? Vai se afogar? A raiva de Lung Yun explodiu imediatamente: cale a boca.
Estou perguntando de novo, quem trancou a porta? Wei Tian zombou arrogantemente. Você tem coragem, se fosse eu quem trancasse, o que faria? Se você é tão bom assim, me bata. Assim que terminou de falar, uma mão rapidamente agarrou e apertou seu pescoço. Lung Yu não hesitou e socou, fazendo com que Wei Tian perdesse o equilíbrio e caísse para trás. Lung Yu rapidamente o derrubou no chão, apertando ainda mais enquanto Wei Tian, em pânico, gritava. As três pessoas na sala estavam chocadas e maravilhadas com os movimentos rápidos e inesperados de Lung Yu. Lung Yu levantou a perna bem alta e mirou diretamente no estômago de Wei Tian, chutando com toda a força, sem piedade. Wei Tian não conseguiu reagir a tempo e só pôde gritar de dor. Lung Yu riu cruelmente, chutando continuamente com os pés. Eu não quero só te bater, eu também quero te pisar. Wei Tian lutou sem esperança, pedindo ajuda em vão. Por favor, alguém venha me ajudar. Aproveitando a distração momentânea de Lung Yu, Jiamin viu a oportunidade para atacar. Saiyan gritou de lado, avisando Lung Yu para tomar cuidado. Jiamin apertou os punhos com força e, de forma agressiva, correu em direção a Lung Yu. Seu maldito gordo, vejo que você não quer mais viver. Ele levantou a mão para atingir as costas de Lung Yu, tentando lhe dar uma lição. De repente, ele sentiu que algo não estava certo. Sua mão começou a formigar, como se tivesse socado uma parede. Minha mão dói demais. Jiamin tremia enquanto olhava para Lung Yu, vendo-o sorrir desafiadoramente. Você quer me arranhar? Lung Yu imediatamente mudou seu foco para Shanshan Jiamin, estalando os dedos com casualidade. Com um pouco de força dessas, você quer lutar com alguém? O rosto de Jiamin estava extremamente apavorado. Ele não pôde evitar ficar encarando a pessoa à sua frente, esse gordo. Ele não era assim antes. Será que está sendo provocado por algo? Ele não teve tempo de pensar mais. Um forte soco no queixo interrompeu seus pensamentos, ao mesmo tempo que derrubava um dente de sua boca. Lung Yu deu um uppercut com força de baixo para cima, conseguindo derrubar Jiamin, que desmaiou a ponto de cair para trás, com sangue jorrando de sua boca. À noite, do lado de fora, estavam extremamente barulhentos e animados. Alguém disse: vocês podem fazer menos barulho? Eu ainda preciso fazer a prova amanhã, já disse para deixar esse cara dormir. Acontece que o barulho irritante vinha do quarto 305. Eles entraram furiosos no quarto juntos, querem ensinar uma lição para o Lung Yu. Então esperem até de manhã para fazer isso, disse alguém na porta. Um homem derrotado deitado aos pés de Lung Yu, ao ver todos chegando, imediatamente implorou para Ko Shaiyuan e Saguoshin: o que vocês estão esperando? Se não lidarmos com esses idiotas agora, vamos ter problemas depois. De fato, a cena diante deles fez com que ficassem pálidos. Lung Yu os olhou. Por anos, sempre me desprezaram. Eu aguentei tudo. Mas hoje vocês trancaram a porta e não me deixaram entrar. Então Lung Yu continuou: se eu aguentar de novo, da próxima vez, vocês vão simplesmente mijar na minha cabeça? Como vocês se sentiriam com isso? Parece que eles ficaram bastante assustados com a diferença de Lung Yu. Responderam para Lung Yu: você fez a coisa certa. Qualquer um naquela situação não aguentaria. Wei Tian, você exagerou. Depois disso, eles se dispersaram e voltaram para seus quartos. Ainda há trabalho a ser feito, devemos voltar antes. Eu sou o mesmo. Lung Yu olhou para a porta, falando com desdém, um bando de plebeus. Em seguida, olhou para o chefe da vila que estava deitado aos seus pés com um olhar ameaçador: devo acertar uma velha dívida agora? A outra pessoa também estava assustada, então rapidamente se virou e implorou suavemente: chefe, foi tudo minha culpa antes. Por favor, perdoe um canalha como eu. Na realidade, Lung Yu não tinha intenção de bater nele desta vez, ele só queria saber se ele reconhecia o erro. Claro, o outro rapidamente se desculpou com Lung Yu, seguido por uma série de ameaças e advertências para eles. Ei, você aí em cima, está me ouvindo? Disse Lung Yu. Sim, estou ouvindo claramente, respondeu.
Lung Yun os lembrou de consertar a porta rapidamente, caso contrário, não deveriam pensar em dormir. Em seguida, pegou a bacia e saiu. Sim, chefe. Vou consertar imediatamente, garantindo que não atrapalhe seu sono, respondeu rapidamente um deles. No banheiro, Lung Yun ficou em frente ao espelho pensando consigo mesmo, esses tolos. Provavelmente não vão mais se atrever a me incomodar. Ele olhou para si mesmo no espelho e pensou, certo. Agora posso seguir em frente com o próximo plano. A partir de amanhã, quero começar a me despedir desta grande pilha de gordura. Lá fora, estão ajudando o chefe da aldeia a se levantar, ele se preocupa e pergunta, chefe. Como você está? Sayanlan respondeu, preocupada, todos somos família, e somos colegas de quarto, então é bom estarmos juntos. Não se preocupe mais. A aparência assustadora de Lung Yun agora, quem ousaria provocá-lo agora? Respondeu um deles. Quanto a Wei Tian, ele estava tão bravo que parecia que chamas saíam dele. Ele estava decidido a se vingar de Lung Yun. Na quinta série, estavam fofocando sobre o incidente de Lung Yun na noite passada. Até chegaram a espalhar que na noite passada Lung Yun seguiu Tong Shanshan, e quando voltou, suas roupas estavam desarrumadas. Infelizmente, quando esses rumores chegaram aos ouvidos de Tong Shanshan, ela caminhou furiosa até o local onde os dois meninos estavam conversando. Vendo que haviam sido descobertos, rapidamente disseram, Deusa. Você chegou cedo hoje. Deusa. Você tem alguma ordem? Tong Shanshan riu com raiva, então virou-se e se afastou. Sentada ao lado dela estava uma garota de cabelo verde chamada Zanling. Ao ouvir a história, ela perguntou a Shanshan, Lung Yun realmente fez algo com você na noite passada? Ela negou com raiva, não. Você acredita nesse tipo de rumor? Eu nem vi aquele idiota ontem à noite. Então Zanling continuou, agora isso se espalhou por toda a escola, todo mundo acha que é verdade. Ao ouvir isso, Tong Shanshan gritou em choque, o quê? Ela bateu na mesa como se quisesse acender um fogo, Lung Yun, eu vou te destruir. Então alguém riu misteriosamente, pensando consigo mesmo, Lung Yun. Tong Shanshan não é o tipo de pessoa boba com quem você pode brincar, espere só para ver. Uma voz de Tong Shanshan ecoou da classe 3A, onde estão aqueles 6 malditos porcos? Vendo Shanshan sair furiosa, Zanling imediatamente correu atrás dela e perguntou, Shanshan, para onde você está indo? De repente, Shanshan parou, fazendo com que Zanling a esbarrasse. Tong Shanshan refletiu, se eu for procurar o Lung Yun agora, isso não vai provar que os rumores são verdadeiros? Só assim a verdade será revelada. Zanling a observou parada daquele jeito e perguntou, não vai procurar o Lung Yun? Shanshan hesitou por um momento antes de responder. Então ela continuou, não vai demorar para todo mundo perceber que isso é uma bobagem. Quem sabe, talvez o Lung Yun tenha começado esse boato ele mesmo para chamar sua atenção. Ao ouvir isso, Tong Shanshan ficou ainda mais irritada. Ela gritou, ele merece. Shanshan ameaçou Zanling, você também, sempre preocupada com coisas sobrenaturais, você não está cansada disso? De repente, Mengan exclamou do lado de fora da porta, ai meu Deus, aquele porco está carregando um saco de areia e correndo. E então, uma série de discussões e olhares se voltaram para Lung Yun correndo no campo da escola. O rosto de Lung Yun estava coberto de suor, arrastando os pés com cansaço a cada passo. Mas, se fosse para dizer que ele estava correndo, na realidade sua velocidade era equivalente a caminhar. Aquele cabeça de porco que está incomodando de novo, realmente inútil. Essa voz veio da garota de cabelo verde chamada Zamena, a garota mais bonita da escola. O garoto ao lado dela era Xie Jungan, um dos 4 playboys inúteis. Ao ouvi-los criticar Lung Yun assim, uma pessoa com raiva se manifestou, irmão, eu não sou inútil. Acontece que a pessoa que disse isso era Nin Linjiu, a segunda garota mais bonita da escola. Vendo-a defendê-lo, Zamena provocou, então, aquele gordo é seu irmão. Eu não sabia disso antes? Jungan, você sabia?
Ela olhou para Jungan, só para perceber que ele estava encarando Ning Linjiu com um rubor. Ele pensou consigo mesmo, Linjiu fica realmente bonita quando está com raiva. Vendo assim, Zamaina ficou ainda mais irritada. Linjiu a ameaçou, se você continuar falando assim do meu irmão, não me culpe por ser mal educada. Ela não apenas não teve medo, como também zombou, seu irmão. É alguém que está constantemente apanhando e ainda consegue ficar em primeiro lugar em todas as provas? Ah, alguém assim não é inútil, quem mais poderia ser? Depois de ouvi-la falar, Jungan de repente agarrou o pulso dela. Ele a impediu de continuar discutindo e se desculpou com Ning Linjiu em nome de Meina. Linjiu, não fique brava. Meina só se empolgou um pouco. Xie Jungan pensou consigo mesmo, que complicação. Espera eu conquistar Ning Linjiu, aí vou chutá-lo imediatamente, enquanto a multidão lá fora continuava a murmurar. Rápido, rápido, Tang Men está abrindo uma aposta. Aposta quantas voltas Lun Yun consegue dar correndo com aquele porquinho, alguém disse. Eu aposto. Ele nem vai conseguir dar uma volta. Ah, comentou outra pessoa. Então, Jungan chamou Meina e disse, vem ver a diversão. Ao ver isso, ela teve uma ideia. Disse, Linjiu. Escuta. Todo mundo na escola sabe que seu irmão é um inútil. Ela acrescentou, se você confia tanto nele, topa apostar comigo? Ning Linjiu não hesitou e imediatamente concordou, vamos apostar, quem tem medo de quem? Nas salas de aula, muitos estudantes estavam assistindo Lung Yun correndo no campo e todos tinham o mesmo pensamento, esse cara Lung Yun, como ele de repente se tornou outra pessoa? Zanling segurou a mão de Shanshan e disse, Shanshan, Tang Men está abrindo outra aposta. Vamos entrar ou não? Assim que Tão Shanshan ouviu a frase, seus olhos brilharam. Ela agarrou a mão de Zanling e correu rapidamente, surpreendendo Zanling, que foi puxada junto. Uma risada alta ecoou, que dia é hoje? Como pude encontrar três belezas e o jovem mestre Xie? A pessoa não era ninguém além de Tang Men, que caminhava ao lado de Zamaina, e Xie Jungan. Os dois apareceram bem na frente dele. Zamaina levantou o código QR em seu celular e disse, certo, eu aposto 2.000. Apostem. Aquele idiota só consegue correr uma volta. Ao ouvir isso, Tang Men rapidamente fez uma aposta com Zamaina, fechado, e os outros? Xie Jungan disse, 5.000, 4 voltas. Shanshan falou, de 5 a 10 voltas. Ao ouvi-la, o grupo exclamou, por que a deusa está apostando de 5 a 10 voltas? Como ela pode confiar assim em Lung Yun? O jovem mestre Xie é um especialista em apostas. Como poderia acreditar que Lung Yun conseguiria correr 4 voltas? Oh! Se eu soubesse, teria apostado com o jovem mestre Xie. Vendo isso, Zanling sussurrou para Tão Shanshan, Shanshan, aquele saco de areia pesa pelo menos uns 25 quilos. Você é normal, nem consegue correr, respondeu Tão Shanshan, não se preocupe, eu entendo. Zamaina olhou Xie Jungan com raiva, amaldiçoando em silêncio, Xie Jungan não me apoia. Ei, ele vai me envergonhar na frente de todo mundo? Shamaina olhou para o lugar de Ning Linjiu e disse, Ning Linjiu. Quanto você espera do inútil irmão mais velho? De repente, Ning Linjiu imediatamente respondeu, 500, aposte por pelo menos 10 rodadas. Essa mulher está louca? Zamaina sorriu de forma sarcástica. Atrás de Ning Linjiu, alguém disse, é ridículo, Ning Linjiu. Você acha que isso é um romance de fantasia? Tang Men bateu com a mão na mesa para finalizar a rodada de apostas, vocês já apostaram, eu vou descer para ver como fica o resultado de Lung Yun. Todos saberão muito em breve. No campo, Lung Yun estava carregando um saco de areia, suando profusamente pensando, não importa que tipo de treino, no final, tudo é sobre treinar a mente. Comparado ao cruel mundo do treinamento divino, este corpo exausto não é nada. Tang Men desceu para o campo e entregou um cigarro a Shen Shi e, depois perguntou, quantas rodadas você acha que ele pode aguentar no máximo?
Shen Shi respondeu, acho que ele vai atingir seu limite muito rapidamente. Enquanto isso, Lung Yun estava se esforçando ao máximo para correr com um saco de areia nos ombros, fazendo com que os espectadores suspirassem e exclamassem, ele está acelerando? Tang Men exclamou surpreso, esse cara, ele não usou toda a sua força agora? Shen Shi respondeu calmamente, não. Ele já usou toda a sua força. Pouco depois, Lung Yun tropeçou e caiu, vomitando uma grande quantidade de sangue. Vendo aquela cena, Shen Shi entrou em pânico e disse, se ele continuar correndo, vai morrer. Quando estava prestes a ajudá-lo, Tang Men agarrou o ombro de Shen Shi e disse, espere. Não é apropriado. De repente, um fluxo de Qi espiritual o envolveu, dando-lhe um impulso de energia e velocidade. O sangue estagnado e a erva espiritual Qi Miao finalmente começaram a circular em suas veias. Lung Yun estava cheio de energia, acelerando e saltando mais alto. Todos que assistiam ficaram maravilhados. Shen Shi exclamou, o quê? Isso é impossível. Tang Men sorriu com um toque de brincadeira. Xie Jun estava alto, observando a pista e enviou uma mensagem para alguém, que dizia, não deixe Lung Yun correr a quinta volta. Os olhos de Xie Jun transmitiam uma mensagem clara para impedi-lo a qualquer custo. Na pista da escola, todos estavam torcendo para elevar o espírito de Lung Yun. Enquanto Lung Yun corria, pensava consigo mesmo, 5 voltas. Será que me subestimam assim? Em um lugar sem Qi espiritual, só é possível quebrar os limites. Treinar para romper as correntes físicas. Quando o corpo atinge seu limite, a erva das 7 luminosidades pode ser ativada, colhendo um poder completamente novo. Depois de usar o Qi espiritual da erva das 7 luminosidades, continuarei a absorver Qi espiritual à beira do rio. Lung Yun aumentou sua velocidade enquanto corria e pensava, dia após dia, vou descartar esse corpo gordo e alcançar o auge da habilidade física. Quando Lung Yun de repente acelerou, fazendo todos ali ficarem maravilhados e exclamarem, Lung Yun. Naturalmente talentoso assim? Ele ainda consegue acelerar desse jeito. Eu nem sou tão bom quanto um porco. Shen Shi também teve que admirar Lung Yun, ele é um gênio do esporte. E virou-se para olhar para Tang Men, que estava pensando em algo. De repente, Tang Men viu Li Kuo parado no meio do caminho de corrida de Lung Yun. Li Kuo correu em direção a Lung Yun, com um sorriso maligno no rosto, e disse, gordo, já está cansado? Se for o caso, apenas caia e descanse. Tang Men imediatamente gritou, acabou. Mas Lung Yun conseguiu desviar de Li Kuo e continuou correndo mais rápido. Li Kuo caiu no chão devido à inércia e ficou surpreso, impossível. Os que estavam assistindo, alguns elogiaram Lung Yun por ser bonito, outros riram haha ao verem Li Kuo cair de cara no chão. Após ver a cena de agora, Tang Men também perguntou a Shen Shi surpreso, você viu claramente o que aconteceu agora? Shen Shi mostrou uma expressão surpresa no rosto e respondeu, basicamente, cada vez que Li Kuo dava um passo, Lung Yun acelerava e desviava perfeitamente. Vendo isso, Tang Men disse, esse idiota está um pouco fora de lugar. De repente, Shen Shi entrou em pânico e exclamou, Li Kuo. Li Kuo. Ele está decidido a perseguir e derrubar Lung Yun. Enquanto isso, Li Kuo continuava a perseguir Lung Yun com todas as suas forças. Enquanto corria, Li Kuo pensava consigo mesmo, Lung Yun. Como ousas me envergonhar diante de todos, hoje certamente morrerás. Ao ver isso, Tang Men ficou tão irritado que seu rosto ficou vermelho e disse, você acha que Tang Men não é nada para você, para apostar tão abertamente assim? Shen Shi rapidamente abraçou Tang Men, impedindo-o de avançar em direção a Li Kuo. Tang Men gritou com raiva, me solte. Se você se atrever a me desafiar, eu também vou te enfrentar. Shen Shi tentou acalmá-lo, fique calmo. Li Kuo é Xie Jungan, seu irmão mais novo está apenas zombando dele. Tang Men respondeu, quem trapacear na minha aposta, pagará com a própria vida. Tang Men olhou para Shanshan, onde Lung Yun estava, e gritou, Lung Yun, cuidado, Li Kuo está atrás de você.
Lung Yun olhou para Shanxi e pensou consigo mesmo, ignorante. A mão de Lung Yun foi envolta por uma energia verde, enquanto Li Kuo corria em sua direção. Lung Yun pegou um saco de areia e o atirou diretamente no rosto de Li Kuo, fazendo-o cambalear para trás e cair no chão. Após derrubá-lo, Lung Yun riu ironicamente, Li Kuo é um inútil. Todos os presentes aplaudiram e elogiaram a ação de Lung Yun. Tang Men ficou sem palavras, e Shen Shi quis perguntar algo, mas Tang Men o interrompeu, não me pergunte nada. Não importa o que aconteça, eu não vou me surpreender. De repente, o sino tocou, e todos na sala correram para ver Lung Yun ainda correndo, exclamando, meu Deus, ele ainda está correndo. Tang Men e Shen Shi estavam fumando cachimbos, atordoados. Tang Men perguntou, quantas rodadas? Shen Shi respondeu, 11 rodadas. Então, Ning Linjiu correu até Lung Yun e gritou, irmão. Lung Yun deixou cair um saco de areia e respirou pesadamente, aparentemente se preparando para a partida de apostas. Apenas Ning Linjiu saiu vitoriosa. A garota de cabelo verde apertou com força o punho contra a janela. Ela disse externamente, como isso pode ser? O garoto de cabelo branco estava no telefone, com o rosto tão tenso quanto o da garota. Ele disse, Li Kuo. Vem aqui e me encontra. Um amigo se perguntou, como alguém pode passar de 10 rodadas para ser o vencedor hoje? Lung Yun realmente planeja correr para a morte? Mas a garota não pensava muito de Lung Yun, até pensava negativamente, não. Ele quer mostrar seu potencial através desse método, e está claro que ele teve sucesso. Outros colegas estavam maravilhados e exclamaram, Lung Yun. Você é tão corajoso, mudou completamente a minha percepção sobre você. Quero ser seu fã. Lung Yun, elogiado, pensou com arrogância, Não é questão de habilidade, só correr mais algumas rodadas. Precisa disso? Dá uma pausa primeiro, depois volto para me lavar. Pensou enquanto deixava sua mochila no chão para descansar. Ning Linjiu correu até ele e perguntou, irmão, você está bem? Lung Yun perguntou, essa garota parece tanto com minha irmãzinha. Seu amigo perguntou, ei, por que você está sangrando assim? Você se machucou em algum lugar? De repente, Lung Yun percebeu algo e disse, espera. Isso é o corpo celestial? O corpo celestial no cultivo divino é um tipo de constituição extremamente rara. A velocidade de cultivo é pelo menos várias vezes mais rápida do que a dos outros, de 100 vezes a 1000 vezes mais rápida, e até o céu nos ajudará. Ele ficou em silêncio absorvendo o corpo celestial de Ning Linjiu e exclamou, o corpo celestial é realmente incrível. Vendo seu irmão ficar constantemente cheirando ela, Linjiu hesitou e falou, irmão. Lung Yun se assustou e deu um passo para trás, pensando apavorado, oh não, espero que ela não me veja como um pervertido. Minha irmã parece estar bem triste. Então. Ning Linjiu perguntou inocentemente ao irmão, você estava tentando me consolar agora? Ela abraçou Lung Yun emocionada, lembrando, meu irmão foi encontrado pela mãe na porta de um templo quando ela ouviu o choro de uma criança. A mãe de Ning Linjiu foi até lá, pegou o bebê e o consolou. Eu soube desde pequena que nós não temos laços sanguíneos. Quando o bebê foi encontrado, havia apenas um pedaço de papel com o nome dele. Embora não sejam irmãos biológicos, o afeto entre eles é ainda mais forte do que entre irmãos de verdade. Até que Lung Yun foi zombado por todos, vocês não são irmãos de verdade, foram encontrados pela nossa mãe na beira da estrada, uma criança selvagem. Desde então, o irmão mais velho se tornou mais silencioso, cada vez mais autoconsciente, e começou a me evitar. Ela segurou sua mão em silêncio e disse, eu pensei que tivesse perdido meu irmão mais velho para sempre. Lung Yun pensou consigo mesmo, ninguém mais vai ousar desprezar Lung Yun no futuro, e ninguém mais vai subestimar você. Ele a acariciou suavemente na cabeça e a consolou, como isso seria possível? Eu sempre serei seu irmão mais velho. Ele enxugou suas lágrimas e disse, espere por mim, vou me arrumar e depois te levo para comer. Ela sorriu e respondeu, tá bom.
No segundo andar do restaurante, ela olhou para o ambiente luxuoso e disse, na verdade, não precisamos comer aqui. Lung Yun segurou o cardápio e disse, de jeito nenhum, quero te levar ao melhor lugar para comer. Olha o cardápio e pede o que você quiser. Ela pensou consigo mesma, depois de correr tanto, meu irmão deve estar com muita fome, ele deveria comer um pouco mais. Ela olhou os preços no cardápio e se surpreendeu, por que é tão caro? Parece até roubo. Lung Yun pensou consigo mesmo, eu só tenho 20 no bolso. No restaurante. Lung Yun pensou consigo mesmo, não há outra maneira, vou ter que pegar algum dinheiro emprestado da minha irmã. Assim, é como se eu estivesse pagando a refeição dos meus convidados. Ele perguntou a Lingil, você tem dinheiro com você? Quanto você tem, é o suficiente para gastar? Ela respondeu, é suficiente, mas eu acabei de te emprestar uma grana hoje de manhã, ainda bem que meu irmão me convidou para almoçar. Ele pensou, ah não. Agora eu quero sair e não pagar a conta. Sem dinheiro, é realmente um problema, eu só não sei o que fazer para ganhar dinheiro. Nesse momento, um garoto de cabelo prateado se aproximou e disse, então, vocês estão aqui, eu procurei por vocês em todo lugar. Lingil olhou para ele e disse em voz alta, Tang Men, o que você quer? Eu estou comendo com meu irmão. Tang Men, casualmente, se sentou e disse, não seja tão defensiva, eu também cheguei para comer. Por que não comemos juntos? Lung Yun, irritado, disse, levanta. Não vê que não estamos te recebendo? Sai logo, senão não seremos educados. Tang Men pensou por um momento e disse, certo, se você não quer comer, então deixa pra lá, na verdade eu vim para dar dinheiro para Lingil. Lingil, com medo de ser descoberta, gritou, eu não entendo o que você está dizendo, sai logo. Tang Men continuou a explicar, é o dinheiro que você ganhou, um total de 15 mil. Lung Yun agarrou sua mão, ei, quer brigar? Lung Yun perguntou, que dinheiro você estava falando mais cedo? Ele respondeu, é a aposta que fiz, para ver quantas voltas você consegue correr no máximo. Só a Lingil apostou de 5 a 10 voltas ou mais, com odds de 1 para 20. Então. Lingil disse, irmão mais velho, sinto muito mesmo. Eu. Lung Yu não apenas não ficou bravo, mas também perguntou, é. Por que apostou apenas 500? Você não confia tanto assim no seu irmão mais velho? Ela ficou surpresa, enquanto Lung Yun ainda brincava alegremente, da próxima vez que surgir uma situação assim, devemos apostar todos os nossos bens. Vamos fazer essa pessoa sem vergonha falir. Ela não conseguiu evitar e soltou uma gargalhada. Tang Men disse, não finja que eu não existo. E meu nome é Tang Men, um dos 4 grandes vilões do ensino médio, não finja que não me reconhece. Um subordinado informou, chefe. Seu recorde foi quebrado por alguém da nossa escola. Ele perguntou, que recorde? O seu irmão mais velho da família Tão tem o maior número de recordes. A menina atendeu o telefone. Esse é o recorde de Dharma de corrida, antes de ele se alistar naquele exército misterioso. Além disso, ele costumava ser gordo, tinha que parar e respirar depois de 2 passos. Ele respondeu com uma pergunta, você está dizendo que aquele cara quebrou meu recorde? Sim. Eu vi com meus próprios olhos, disse a menina. Pessoas como ele vão crescer muito rápido no futuro, ele respondeu. Shanshan deve observar aquele cara com atenção. Ela disse, sim. Eu vou. Neste momento, uma amiga esbarrou nela. A amiga perguntou a Shanshan, você ainda está no telefone? Você realmente está obcecada por ele, estou morrendo de fome, vamos para o segundo andar comer. Ao chegar, ficaram surpresas com o que viram, Lung Yun. Como ele veio para o segundo andar comer? Shanshan. Espere por mim, disse Lung Yun. Ao ver Shanshan se aproximando, tanto Lung Yun quanto Tang Men olharam para ela. A amiga de longe exclamou, ai meu Deus! O que Shanshan quer fazer?
O ano inteiro as pessoas sentam à mesa, isso é uma conferência redonda? Isso é realmente vergonhoso. Lung levantou os pauzinhos e delicadamente separou um pedaço de carne. Ele pegou o prato e o entregou à menina, dizendo: esse prato está muito delicioso, coma um pouco mais, e este também. Os outros 3 foram tratados como invisíveis pelos 2. E então? Tangmen pensava consigo mesmo, Eu não estava zombando dela, por que Tom Shanshan está agindo assim? Aqui está $1000 que você perdeu na aposta, pegue. Por que você não me disse antes, Tom Shanshan? Você quase me matou de susto. Antes que o dinheiro chegasse em suas mãos, Lung o pegou com uma velocidade relâmpago. Sem vergonha, disse, eu vou ficar com esse dinheiro. Ele perguntou a Lung, o que você quer? Lung respondeu, você também tem que me pagar pela minha dificuldade. Que dificuldade? Lung começou a explicar, se você me fez correr pela aposta, então deveria me dar uma compensação. Tangmen pensou, que vergonha. Eu te forcei a correr? Se acha injusto, pode ir até a academia e correr 11 voltas na pista de areia, e depois que terminar, eu te dou o dinheiro. Tangmen ficou sem palavras, você é realmente sem vergonha, como esse cara pode falar assim? Desde que Tangmen se sentou, Lung nem sequer olhou para ele. Ela bateu a mão na mesa e disse, Lung, o que você está fazendo? Está fingindo não me conhecer de propósito? Lung perguntou calmamente, quem é você? Você é a namorada do Tangmen? Tangmen rapidamente negou, claro que não, não fale essas bobagens. Esta é Tom Shanshan, a mais bela senhora da família Tão na escola secundária Qin Shui. Você não está na mesma turma? Lung perguntou, é assim? Eu não a conheço nem me interessa. Ela se afastou furiosa, Lung. Você acha que agora é especial? Amanhã à noite, no beco fora da escola. Se você for homem, deve vir. Vou fazer você se arrepender do que fez. Sua amiga tentou segurá-la, Shanshan. Todos começaram a fofocar sobre ela, cada um dizendo algo ruim, a senhora mais velha parece estar muito irritada, eles estão negociando condições. Lung. Você ainda consegue comer? Linjiu estava preocupada com seu irmão para a noite seguinte. Ele a tranquilizou, não se preocupe. Eu não vou. Coma rápido, temos que voltar para a aula. Tangmen ficou surpresa, eu me pergunto por que Lung está voltando para a aula, ou ele quer recuperar as aulas perdidas. Sua amiga correu atrás dela, Shanshan. Por favor, se acalme. Mas o humor de Shanshan não podia ser acalmado, ela parecia xingar Lung com suas palavras. Como posso me acalmar, esse Lung descontrolado? Quem ele pensa que é, e com que base ele não tem interesse em mim? Por que você está usando essa expressão? Sua amiga provocou Shanshan, você realmente está prestando atenção nele, você realmente está interessada nele? O que você disse? Você nem teve tempo de estar ainda. De qualquer forma. Se você não gosta, como pode odiar? Shanshan andou irritada para longe. Na aula, um colega disse, oh meu Deus. A primeira aula da tarde é história novamente, já estou cansado e agora vou ficar mais cansado. Lung, o que você está fazendo aqui? Lung respondeu, vindo para a escola. Lendo livros, deixando o colega sem palavras. O colega acrescentou, Lung, agindo todo orgulhoso para todo mundo ver. Yun foi zoado pelos colegas por estar lendo um livro na aula. Ele olhou o conhecimento no livro sobre o treinamento divino e parecia estar muito interessado. Em um prédio, alguém abriu a porta e entrou. A porta fez um barulho de render, criac criac. Quando o professor entrou na sala, o sino do diretor tocou para que todos ficassem quietos, todos se levantaram para cumprimentar o professor, mas Lung permaneceu sentado sem se mover. Seu colega o puxou para cima, Lung. Lung se levantou e perguntou, o que está acontecendo?
Acontece que ele estava lendo um livro sobre o treinamento divino e estava totalmente absorvido por ele. Na antiguidade, antes da dinastia Qin, as 100 escolas de pensamento floresceram, e Lao Tzu explicou o conceito de o Dão gerar o 1, o 1 gerar o 2 gerar o 3, e o 3 gerar as 10.000 coisas. Este taoísmo natural é claramente o método supremo de cultivo. Esta integridade moral é a chave para o sucesso. Precisamos estudar a integridade moral cuidadosamente para ter sucesso. O problema é que o ki espiritual nesta área é extremamente raso, mesmo que tenhamos o Shangshu, ele é inútil. Lung Yun explicou suas razões e seu interesse no conteúdo do livro. Incorreto, não é assim. Mesmo no mundo de cultivo imortal, os mortais basicamente não conhecem o treinamento divino. Não é que não haja descobertas, mas sim que não há nenhuma. Talvez eu tenha sido arrogante recentemente, talvez tenha sido descoberto por alguém para traçar um novo caminho. Eu preciso acelerar rapidamente o meu cultivo. O professor, furioso, bateu na mesa e gritou alto: Lung Yun. Lung Yun se assustou, saindo de seus pensamentos. O professor o expulsou. O exame de admissão à universidade está se aproximando, e você ainda ousa perturbar minha aula assim? Sussurrado pelos amigos, o professor não esqueceu de olhar para Lung Yun. Pegaram o Lung Yun de novo hoje. Desta vez, ele está acabado, é muito tolo. Como pode se prejudicar desse jeito? Será que correr demais de manhã fez com que sua mente ficasse confusa? Lung Yun perguntou ao professor: quando é que eu perturbei? O professor explicou pacientemente: todos se levantaram, mas você ficou sentado. Quando todos se sentaram, você se levantou, isso não é perturbação. Eu ainda estava estudando a lição agora há pouco. Por isso não consegui acompanhar todos. Lung Yun respondeu. Todos os olhares se voltaram para o professor enquanto ele perguntava: essa é a desculpa que você está usando? Então me diga, qual lição você estava estudando? Após pensar por um momento, ele respondeu: da antiguidade pré-Qin até as 100 escolas de pensamento, eu me lembro de tudo. Shanshan pensou consigo mesma, estúpida, ainda hesitando neste momento. Professor. Ele definitivamente não vai te deixar em paz. Lembrando-se de tudo bem, muito bom. De qualquer forma, nós revisamos esse conteúdo hoje. Leia-o do começo ao fim, deixe-me ouvir uma vez. O homem permaneceu em silêncio, diga. Seu amigo de cabelo verde disse: Lung Yun, não seja tímido, leia logo, todos estão esperando. Sim, 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 não fique aí parado, todos estão esperando você ler. Ah. Lung Yun disse: tenho medo de que não haja tempo suficiente, de qualquer forma, o conteúdo é um pouco longo, 1 ou 2 horas não vão dar. O professor riu e disse: tudo bem, as 2 aulas da tarde são de história, temos tempo de sobra. Todos olharam para Lung Yun, o professor se aproximou dele e disse: ficar aí em pé não vai funcionar bem, você deveria ir até o palco. Subindo no palco, ninguém pode te lembrar. Isso. Shanshan se levantou e disse: professor Veng. Sua amiga ao lado dela imediatamente puxou sua mão para baixo e perguntou: Shanshan, o que você vai fazer? Shanshan respondeu: eu vou impedir o Lung Yun de subir, para ele não perder a compostura. Ah, você não disse que o odiava profundamente ao meio-dia? Agora você está com o coração partido? Shanshan imediatamente usou todas as razões para recusar: eu não sou a monitora da turma, não posso simplesmente sentar e assistir. O tempo valioso de estudo de todos está sendo desperdiçado novamente, é realmente embaraçoso. Sua amiga tranquilizou: não se preocupe, embora eu também sinta que Lung Yun não conseguiu falar, meu sexto sentido me diz que ele já tem um plano, só não dependa exclusivamente de mim, vamos apenas sentar e assistir à diversão. Ah, e você quer algo para beber? Lung Yun disse com confiança: primeira leva. 40 minutos depois, ele ainda disse sexta leva, todos ficaram surpresos: será que ele realmente sabe todos eles? Impossível. Como ele poderia saber todos? Nenhum se perdeu. O professor, emocionado, disse:
É inacreditável, a memória de Lung Yun é realmente impressionante. Aliviado, levou Lung Yun para o escritório para conversar, deixando Shanshan responsável pela turma. No período seguinte, todos estudaram livremente. Shanshan, você está responsável pela manutenção da ordem. Lung Yun. Venha comigo para o escritório, o professor tinha algo a discutir com ele. Lung Yun se virou e disse, Shanshan, então você realmente é minha colega de classe. A turma ficou em alvoroço, isso é impossível. Eles continuaram a se maravilhar com as conquistas de Lung Yun, até comparando-as ao Guinness World Records, por que não seria possível? Existem pessoas que conseguem lembrar mais de 6.000 dígitos de pi. Lung Yun podia lembrar metade de um livro, o que era normal. Mas o que você disse era um recorde mundial do Guinness, e ele, Lung Yun, estava em primeiro lugar na nossa turma. Havia opiniões contrárias. Qual é o problema com isso? O exame de ingresso na universidade não inclui história. Exatamente, talvez ele não tenha estudado nada nesses 3 anos, só decorou. Isso mesmo, é certo que ele se preparou com antecedência. Só o colega de carteira sabia que Lung Yun não se preparou com antecedência, ele só deu uma olhada rápida. Mas o importante é que Lung Yun não se preparou com antecedência, ele só deu uma olhada rápida. Na sala dos professores, ele deu a Lung Yun uma pilha de documentos e disse, Lung Yun, estudar história e memorizar é importante, mas também é importante analisar. Estes são todos os materiais que o professor compilou antes do exame de ingresso na universidade, você precisa estudá-los. Eu te entendi errado antes, Lung Yun, por isso sempre te coloquei em situações difíceis. Agora, se você entendeu, eu nunca mais vou desistir de você, o professor o abraçou fortemente, fazendo-o ficar sem fôlego. Ah, professor, não consigo respirar. Antes de Lung Yun sair, o professor lhe deu um conselho, eu vou organizar um cronograma para você complementar seus estudos, se você não entender algo, pode vir me perguntar a qualquer momento. Lung Yun agradeceu ao professor e prometeu se esforçar. Lung Yun disse, com tantos materiais assim, talvez eu tenha que estudar a noite toda. O professor chorou de arrependimento ao descobrir as conquistas de Lung Yun tarde demais, apesar de seus melhores esforços nos últimos 2 meses, participando de apenas 3 exames. Na sala de aula, todos estavam animadamente conversando, fazendo planos para sair depois da escola, todos indo para casa para subir de posição, eu vou te encontrar para assistir a um filme. Quando Lung Yun entrou, todos caíram em silêncio, um amigo perguntou, Lung Yun, você realmente é incrível. O que o professor te chamou para falar? Ele olhou para cima e disse, o professor me elogiou e me deu um monte de materiais de estudo para revisar. Vou ter que ficar acordado a noite toda para terminá-los. Durante a aula de geografia, Lung Yun já não era desafiado pelo professor, mas estava sendo observado por todos, na esperança de presenciar outro evento como aconteceu na aula de história. Lung Yun pensou consigo mesmo, percebi. Sempre tem gente me olhando disfarçadamente, sei que querem ver algo como aconteceu na aula de história, mas é uma pena que isso não vai acontecer. Por quê? Um colega perguntou a Lung Yun, você quer voltar junto? Lung Yun respondeu, não, quero continuar estudando. História me ajuda a entender o processo de desenvolvimento do mundo, e geografia ajuda a explicar a estrutura geográfica de cada lugar. É só que a Grande Muralha começa no Donghai, termina em Kunshin, parece a veia de um dragão. Qin Shi Huang construiu uma estátua de pedra, deve ter emprestado as almas dos soldados para praticar a vida eterna, combinada com as lendas de Fuxi, a técnica divina dos deuses da água. Podemos ter certeza de que existem terrenos sagrados de treinamento neste mundo, apenas esperando o momento certo para chegar. Com certeza, exploraremos esses lugares por conta própria. Uma visita lá certamente trará uma grande colheita. Se eu tivesse desejado visitar esse tipo de lugar antes, teria sido apenas uma questão de momentos. Atualmente, o primeiro nível ainda não foi cultivado, a autodefesa também é um problema. Por que ela perguntou e ainda assim participou de toda a aula até o final? É incrível o que Shanshan disse, ele pensou o que poderia adivinhar.
Vai perguntar a ele diretamente, Zanling. Zanling foi perguntar a Lung Yun, lembre-se de me convidar para o jantar depois. Lung Yun perguntou, por quê? Acontece que o professor pediu para ela vir ajudar no ensino de história para Lung Yun. Se houver algo que você não entenda, pergunte a ela, apenas fazendo isso. Ela achou que Lung Yun deveria convidá-la para o jantar como recompensa. Acontece que Zanling é um dos 3 melhores do departamento de história, e ele concordou em convidá-la para o jantar porque realmente tem muitas perguntas a fazer. Eu vou te convidar para o jantar, Zanling perguntou, quero levar a monitora de classe Tão Shanshan junto, mas não quero convidar a Shanshan. Lung Yun disse, ela tem uma postura de princesa. Zanling pensou consigo mesma, ainda bem que a Shanshan não ouviu, senão ela ficaria realmente irritada. Zanling olhou para os pontos marcados no livro e perguntou a Lung Yun, você quer visitar esses lugares? A Shanshan parece já ter ido lá antes, então ela sabe mais do que nós. Se quiser entender melhor, pode perguntar diretamente a Shanshan. Zanling tentou de todas as formas persuadir Lung Yun a levar Shanshan junto, e finalmente conseguiu. Lung Yun disse, então, traga-a junto. Zanling respondeu, ótimo. O Zanjionou fica do outro lado da escola, vou reservar uma sala imediatamente. Shanshan os viu conversando e rindo, e sentiu ciúmes, do que será que estão falando, para conversarem por tanto tempo? Ela parecia ansiosa para ir. Zanling perguntou, olá, é aqui o Zanjionou? Eu gostaria de reservar uma sala. Enquanto falava, ela esbarrou acidentalmente em Gao Shanfa, que perguntou, por que você está perguntando sobre o Zanjionou? Enquanto caminhavam, encontraram alguém que disse, a Shanshan quer ir, por que você não me contou? Shanshan respondeu, Gao Shanfa. O que você está fazendo aqui na nossa classe? Vá embora. Os outros na classe ficaram curiosos, esse é o Gao Shanfa? Um dos 4 grandes maiores vilões da nossa escola. SHH. Cuidado, não deixe ele ouvir, senão ninguém vai poder te salvar. O pai de Gao Shanfa é o dono de uma empresa de imóveis, e ele é indisciplinado na escola. Deixa-me ver se consigo encontrar. Shanshan pensou consigo mesma, Gao Shanfa acabou de chegar e está indo para Lung Yun. O que está acontecendo? Gao Shanfa rapidamente a tranquilizou, Shanshan. Não se preocupe, espere eu resolver essa situação, nós vamos juntos ao Zanjionou para comer. Ele então disse a Lung Yun, seu pirralho, ouvi dizer que você está bastante famoso na escola hoje. Lung Yun permaneceu em silêncio, o que o deixou muito irritado. Ei, estou falando com você, levante a cabeça rapidamente. Lung Yun perguntou, você é Gao Shanfa? Eu tenho algo para te perguntar. A atitude de Lung Yun desagradou Gao Shanfa, que retrucou, porra, você ousa falar comigo assim? Pode perguntar, quando terminar, vou te mostrar meu temperamento. Lung Yun disse, tudo bem, eu quero te perguntar, quanto dinheiro você roubou de mim nos últimos 3 anos, e quantas vezes você me bateu? Ele respondeu com arrogância, não lembro quantas vezes te bati, faço isso sempre que tenho vontade. Quanto ao dinheiro, eu peguei algumas vezes, uns 3 a 4 mil. Um cara pobre como você, mesmo que eu pegue mais, você não vai ter. No entanto, ouvi hoje que sua irmã bateu em Xiao Biaowang e ganhou 100 mil. Você também pegou 100 mil da Shanshan, se não entregar imediatamente, vou tomar as rédeas do negócio, e você vai sofrer. Shanshan disse a Gao Shanfa, não olhe os outros de cima para baixo aqui. Você não é diferente dos ladrões. Lung Yun disse, Shanshan. Não precisa se preocupar comigo. Eu sei da situação. Quanto dinheiro você tem agora? Ele respondeu, quase 10 mil, e daí? O que isso tem a ver com você? Eu quero o seu dinheiro. Você não vai me dar? Lung Yun disse, tudo bem, então vou ficar tranquilo. Porque se você não tiver dinheiro suficiente, não vai conseguir pagar pela medicina. Ele então lhe deu um soco no rosto.
Gao Shanfa foi lançado para longe, e Lung Yun pegou sua gravata e o socou no estômago, jogando-o contra a parede. Todos ficaram chocados. Gao Shanfa perguntou a Bi Rishi, por que você ainda está aí parado? Vem cá e me ajude. Ele ficou parado e disse, ousando bater no meu chefe, eu vou te mostrar como vou lidar com você. Gao Shanfa pensou consigo mesmo, é tão burro ficar aí provocando ele. Vem cá e me ajuda. Sim, chefe. Respondeu o subordinado. O que? O que mais você quer fazer? Lung Yun disse, não tenha medo, você queria que ele viesse me ajudar, certo? Eu só quero te ajudar. Depois de dizer isso, Lung Yun chutou, fazendo-o voar até a porta. Ele colidiu pesadamente com o subordinado, caindo no chão de barriga para baixo. Meu Deus! Lung Yun é tão forte. Todos estavam muito impressionados com suas ações. Gao Shanfa e um colega estavam sendo espancados, deitados no chão gemendo. Então ele cuspiu sangue da boca, assustado, e olhou para cima. Lung Yun estava lá, olhando para baixo, então, decisivamente, deu um chute no peito de Gao Shanfa, fazendo-o gritar de dor. Lung Yun se abaixou e perguntou, vagabundo, ainda consegue falar a língua humana? Alguns alunos estavam felizes, outros surpresos. Zhang Ling disse a Tong Shanshan, Shanshan, você ouviu isso? Gao Shanfa foi chamado de vagabundo por Lung Yun. Lung Yun continuou a questionar, por que está em silêncio agora? Eu te machuquei quando te bati. Gao Shanfa, com dor e tremendo, tentou tirar o pé de Lung Yun de cima dele, mas não conseguiu. Lung Yun continuou, que tipo de 4 grandes males você é? O seu estado atual é muito inferior ao de Wei Tianying. No dormitório, Wei Tianying corou e se perguntou, por que estão falando de mim? Lung Yun disse, vagabundo, quanto dinheiro você me tomou nos últimos 3 anos? Amedrontado, Gao Shanfa gaguejou, 3.000 a 4.000. Lung Yun pensou, 3.000 a 4.000 e perguntou a Zhang Ling, se 7.000 forem depositados no banco, quanto de juros renderiam em 3 anos? Zhang Ling respondeu, não sei, mas pelo menos 10% em 3 anos. Lung Yun ouviu as palavras e sorriu de canto, 7.000, com base em 15%, isso dá na verdade 1.050. Os olhos de Lung Yun se encheram de alegria, exclamando, vamos esquecer os números ímpares, eu vou ficar com 8.000, isso deve ser justo, né? Deixando seus colegas de classe boquiabertos. Gao Shanfa respondeu, claro, enquanto enfiava a mão no bolso e retirava um monte de dinheiro. Ele entregou o dinheiro com hesitação e disse, eu vou te dar esses 10.000. 10.000? Lung Yun questionou, então levantou o montante de dinheiro com força e declarou, você acha que eu sou igual a você? Eu só quero pegar de volta o que é meu. Não preciso de 1 centavo a mais. E jogou um monte de dinheiro diretamente no rosto de Gao Shanfa. Zhang Ling deu uma risada feliz, Lung Yun. Você realmente sabe o que está fazendo. Mas Tong Shanshan ainda parecia duvidosa, bem, nem sempre. Gao Shanfa parecia assustado, sentado no meio do dinheiro e olhando para Lung Yun, dizendo, não posso simplesmente deixar você me bater de graça. Dá muito trabalho. Lung Yun se sentou e disse, você não deveria me dar um pouco de dinheiro como compensação? Ao ouvir isso, Zhang Ling riu sem jeito e se perguntou, ainda pode ser assim? Tong Shanshan abaixou a cabeça e disse, de fato. Ainda é sem vergonha como sempre. Gao Shanfa apressadamente recolheu todo o dinheiro, depois estendeu a mão com hesitação e perguntou, isso é o suficiente? Mas parece que Lung Yun não está satisfeito, encarando-o com raiva, demais. Por que gastar tanto dinheiro com pessoas inúteis como você? Disse Lung Yun, friamente. Ao ouvir isso, o rosto de Gao Shanfa empalideceu de medo. Lung Yun levantou um dedo indicando e sorriu, metade já é o suficiente, vamos considerar resolvido. Gao Shanfa se levantou aos trancos, amaldiçoando em sua mente, você vai ver. Vou voltar e mandar alguém te matar.
Mas antes que pudesse se levantar, um chute acertou seu rosto, forçando-o ao chão, deixando Gao Shanfa incapaz de fazer qualquer coisa. Quem você pensa que é para olhar os outros com desprezo assim? Lung Yun pisou no rosto de Gao Shanfa, forçando-o a olhar para cima, então olhou para ele com uma expressão de desgosto e desprezo, perguntando com arrogância, ainda não me disse, o que é essa expressão miserável no seu rosto? Gao Shanfa franziu a testa de raiva, mas não conseguiu dizer uma palavra. Gao Shanfa se lembrou de uma cena semelhante no passado, onde ele arrogante pisava no rosto de alguém e falava de forma desrespeitosa. No futuro, se alguém te perguntar, qual é a marca no seu corpo? Você sabe como responder? A pessoa pisoteada por Gao Shanfa só pode suportar sem ousar resistir. Mesmo que esteja com tanta raiva a ponto de render os dentes, ainda deve baixar a cabeça e responder, eu tropecei e caí sozinho. Como semeia, assim colherá, e agora é Gao Shanfa quem está sendo pisoteado. Ele levantou os olhos para Lung Yun com um rosto relutante, então cerrou os dentes e disse, eu bati acidentalmente em uma parede. Após receber uma resposta satisfatória, Lung Yun se virou para os alunos atrás dele e disse, todos ouviram isso, deu um sorriso sarcástico para todos os presentes, Gao Shanfa disse que a marca no corpo dele foi causada pelas suas próprias ações, nossa turma não tem nada a ver com isso. Os alunos pareciam insatisfeitos com Gao Shanfa há bastante tempo, então, depois de ouvir as palavras de Lung Yun, todos aplaudiram alto, ouvido e entendido. Todos podemos testemunhar isso. Lung Yun sorriu provocativamente para Gao Shanfa e disse, seja mais cuidadoso na estrada no futuro, não há necessidade de se machucar. Gao Shanfa engoliu sua raiva e respondeu, sim, então, com dificuldades, se levantou, uma mão no joelho e a outra segurando o estômago, fingindo ser tímido enquanto olhava para Lung Yun, com certeza serei mais cuidadoso no futuro. Depois disso, Lung Yun colocou o braço em volta do pescoço de Gao Shanfa, inclinou-se perto dele e disse, se você ousar aparecer na minha frente novamente no futuro, eu vou te bater toda vez que fizer isso, entendeu? Gao Shanfa respondeu hesitante, entendi, entendi. Em seguida, Lung Yun colocou uma mão no quadril e apontou para Gao Shanfa, gritando, sai daqui. Gao Shanfa foi levado por seus amigos para assistir à peça da escola. Depois que ele saiu, todos os alunos ali ficaram felizes e aplaudiram. Alguém gritou, estúpido Gao Shanfa. Finalmente levou uma surra, nem vi nada antes de Lung Yun derrubá-lo. Tão Shanshan testemunhou a cena, com o queixo apoiado na mão, pensativa, refletindo sobre Lung Yun, agora, não foi uma surra aleatória. Lembrando-se do estilo de luta de Lung Yun, ela analisou silenciosamente, os movimentos dele parecem como uma trajetória misteriosa. Seguindo os passos de Lung Yun até a sala de aula, Tong Shanshan se perguntou em silêncio, Lung Yun, quantos segredos você ainda tem? Lung Yun voltou para seu lugar, colocando o dinheiro que acabará de pegar de Gao Shanfa sobre a mesa, calculando mentalmente o que precisava comprar, preciso comprar agulhas, equipamentos de treino e sacos de areia. Também preciso comprar um celular novo para minha irmã e um presente para minha mãe amanhã à noite. Eu definitivamente preciso desse dinheiro, mas não é o suficiente. Lung Yun deitou-se na mesa, o dedo indicador movendo-se para frente e para trás sobre um monte de dinheiro, com uma expressão de aborrecimento e ressentimento no rosto, pensando consigo mesmo, há mais alguém que quer me incomodar? Eu quero ganhar mais dinheiro. Como se ouvisse seus pensamentos, uma voz soou de repente, com raiva, Lung Yun. Ao ouvir seu nome ser chamado, Lung Yun imediatamente se endireitou e sentou-se, com os olhos brilhando como estrelas. Esperando uma presa gorducha, mas, para sua surpresa, era Tang Men, também conhecido como Objeto Divino, um dos 4 grandes malfeitores. Tang Men estava encostado na porta, com um tom ligeiramente elevado e misturado com preocupação, Gao Shanfa, como você ousa brigar? O pai dele é o magnata imobiliário de Qin Shui, você quer morrer? Lung Yun olhou para Tang Men com um sorriso irônico, pensando consigo mesmo, esse tolo Tang Men pode parecer bagunçado por fora, mas na verdade é muito confiável. Ele se levantou, uma mão sobre a mesa, a outra na cintura, e disse com um toque de arrependimento, ai ai. Que pena, você chegou tarde demais. Depois de falar, Lung Yun se aproximou de Tang Men, deu um tapa em seu ombro,
com uma mão no bolso, e disse empolgado, com o nariz empinado apontando para o céu: se você tivesse chegado um pouco mais cedo, poderíamos tê-lo enfrentado juntos. Vendo isso, Tang Men também colocou sua mão no ombro de Lung Yun, com uma mão na cintura, e disse com confiança. O nariz empinado demonstrava arrogância. O riso ecoou em resposta: exatamente, aquele canalha é realmente quem começou tudo. Eu já tinha a sensação de que ele não me caía bem. Ambos explodiram em uma gargalhada gostosa, ha 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 ha. Nesse momento, outra voz se juntou à conversa: Lung Yun. Estão dizendo na escola que você brigou com Gao Shanfa. Então, Tang Men sentiu algo perfurar nas costas, fazendo-o gritar de surpresa: ah! Tang Men se virou furioso para Saiyan Lan, a pessoa que o havia apunhalado, e apertou os dentes enquanto perguntava: por que você me apunhalou se importa com Lung Yun? Saiyan Lan gaguejou ao responder: ah, eu não queria. Tang Men colocou a mão na cintura e balançou o dedo na frente do rosto de Saiyan Lan, repreendendo: Saiyan Lan. Você sempre faz isso, eu realmente admiro você por isso. Saiyan Lan só pôde coçar a cabeça e rir sem jeito. Vendo os dois em uma discussão acalorada, Lung Yun ficou ao lado com um sorriso no rosto, pensando silenciosamente consigo mesmo: um antes, outro depois, vocês dois planejaram direitinho. Ele pensou feliz: esses dois realmente se importam muito comigo. Nesse momento, outra voz feminina se fez ouvir: ó. Uma garota com cabelo rosa correu até lá, com as mãos nos joelhos, ofegante, e perguntou a Lung Yun com preocupação: ouvi dizer que você brigou com Gao Shanfa, você se machucou? Lung Yun olhou para Lin Jiu, que acabará de chamá-lo. Ele levantou a mão para afagar a cabeça dela e respondeu alegremente: não se preocupe, eu não tenho nada para fazer. Vamos comer. Depois de falar, ele se virou para olhar as duas pessoas, Tang Men e Saiyan Lan, e chamou: ei, vocês dois. Lung Yun levantou o polegar e sorriu amplamente: hoje quem convido sou eu, vocês querem vir? O grupo escolheu um restaurante chique de Changsha, iluminado por uma grande lâmpada de cristal pendurada no teto. Lung Yun ficou parado por alguns segundos, exclamando silenciosamente: ainda somos estudantes, será que jantar aqui hoje é exagerado? Sem deixar que ele pensasse muito, Tang Men levantou a mão e disse: Zhangjianlou é o restaurante de Changsha mais prestigiado de toda a província de Jian. Tang Men passou o braço ao redor de Lung Yun e continuou: Lung Yun, você não consegue imaginar, você é tão generoso. Contrário a Tang Men, ele se sentiu um pouco frustrado: injustamente, eu pensei que fosse um restaurante do segundo andar, mas aqui estamos. Ele suspirou: quem tiver sorte de ganhar mais de 20 mil, se não, vai ser um longo período de pobreza. Enquanto Tang Men se sentava, ela sussurrou para Lung Yun: ter 10 bênçãos já é ótimo. Ao ouvir o convite de Lung Yun, Zanling fez o pedido com confiança: 2 porções de cordeiro Huandai, uma porção de peixe ensopado apimentado e uma porção de pato assado. Em seguida, virou-se para Changsha e sorriu para o garçom. Lung Yun continuou: uma porção de espetinho de falcão. De repente, a voz de Lung Yun soou hesitante: você consegue comer tanto assim, por que os outros ainda não pediram nada? Zanling sorriu: aproveitando essa oportunidade rara de 1000 anos, como eu poderia deixar de comer à vontade quando você me convidou? Quando a comida foi trazida, Tang Men também falou: Lung Yun não percebeu, ainda faltam 2 meses para a formatura, e você já se tornou o melhor aluno da escola. Ele inclinou a cabeça levemente e olhou para Lung Yun: mas lidar com Gao Shanfa não é tão simples quanto você pensa. Desta vez, você o fez passar vergonha, com certeza ele vai tentar se vingar. Ao ouvir isso, Lung Yun ficou um pouco surpreso: oh, ele ousaria se vingar de mim? Tang Men esfregou o queixo: Gao Shanfa nunca sofreu uma perda como essa na vida, ele certamente vai procurar um grupo de subordinados cruéis para lidar com você. Essas palavras também chegaram aos ouvidos de Lin Jiu, mas ela se levantou de repente: agora, o que meu irmão vai fazer, Tang Men? Você pode ajudar meu irmão um pouco? Tang Men sorriu gentilmente: Lin Jiu, pode ficar tranquila. Mesmo que dessa vez Lung Yun tenha causado problemas, e ele até tenha mostrado 2 dedos, enquanto eu estiver ao lado dele, o Sr. Gao Shanfa definitivamente não ousará agir.
Zhang Ling estava ocupada comendo, mas ainda assim conseguiu continuar. Lun Yu não precisa de proteção, certo, Shanshan? Shanshan, ao ouvir seu nome ser chamado por Zhang Ling, respondeu, não importa o quão forte Lun Yu seja, ele é apenas um adversário difícil nas artes marciais. Após ouvir as opiniões de todos, Lun Yu concluiu, as palavras de Shanshan fazem sentido. Ele pensou consigo mesmo, ser muito passivo, preciso estabelecer meu próprio poder. Esta é a verdade, não importa onde você esteja no mundo. Seus olhos se dirigiram para Tang Men, e diante dele, havia alguém sendo observado por outros. Seu sexto sentido fez Tang Men olhar para Lun Yun. O que Tang Men quer fazer aqui? Em seu coração, Tang Men gritou de medo, perguntando-se por que estava sendo observado com tais olhares estranhos. De repente, Zhang Ling deixou cair sua colher, segurando o estômago com dor enquanto se levantava. Desculpem, acho que comi demais, preciso ir ao banheiro. Ao ver isso, Lin Jiu rapidamente a seguiu, eu vou com você. Vendo as duas saírem, criando uma oportunidade, Lun Yun rapidamente aproveitou a chance, mas vamos aproveitar essa oportunidade, Tão Shanshan. Então, ele perguntou em voz alta, a propósito, alguém aqui já esteve na Grande Muralha da China? Saiyan Lan, ao ouvir sua pergunta, respondeu calmamente, quando eu era jovem, fui lá uma vez. Lun Yun perguntou, por que você está perguntando isso de repente? Diante dessa afirmação, Lun Yun tentou encontrar uma razão para passar a questão, é apenas curiosidade, uma arquitetura tão impressionante, como é que os antigos conseguiram construí-la? Sua boca de repente se curvou em um sorriso, talvez eles soubessem algum tipo de magia. De fato, após ele falar, Tão Shanshan se sobressaltou involuntariamente, notando a estranheza em sua voz. Lun Yun continuou, então, Tão Shanshan sabe de algo? Antes que ela pudesse responder, de longe, um grito soou, saia daqui. 3 homens bêbados estavam diante de Zhang Ling e Lin Jiu, provocando as duas jovens a noite toda. Quanto custa seus serviços? Reconhecendo a voz familiar, Lun Yun chamou silenciosamente por Lin Jiu. Shanshan também se virou, atrás delas estava a voz de Zhang Ling. Antes que Lun Yun pudesse reagir, Shanshan já tinha corrido para longe. Tang Men e Shanshan chegaram rapidamente ao local, com Lin Jiu bloqueando os 3 homens bêbados. Eles ainda não haviam visto o caixão, não tinham chorado, ainda se exibindo, hoje não estamos com tanta má sorte. Outra jovem bonita chegou. Tang Men apressadamente perguntou a Lin Jiu, você está bem? Ao mesmo tempo, Zhang Ling não suportou e gritou, esses vagabundos querem nos aproveitar. Lun Yun chegou, e estavam prestes a correr, mas um deles foi parado por Tang Men, peçam desculpas rapidamente. Se vocês quiserem ser perdoados, hoje eu perdoarei todos vocês de uma vez. Ao olhar a expressão dessa pessoa, parecia que ele também tinha alguma habilidade, ele riu zombando, idiota, quer morrer? Outra pessoa também se mostrou arrogante, um bando de crianças, eu sou graduado pela Universidade de Tecnologia de Jiangnan. Ambos os dois ameaçaram as crianças, ordenando, se ajoelhem e peçam desculpas, talvez consideremos perdoá-los. Tang Men foi humilhado, repetiu a palavra ajoelhem, e furioso correu para chutar a barriga do homem de roupa verde. Que direito você tem? O homem foi atingido, sangue saiu de sua boca, sentiu dor e xingou, idiota, ousa me atacar. Ele se ajoelhou no chão e ordenou aos subordinados, vão, quebrem ele. Vendo como essas pessoas estavam sendo tão desdenhosas, Lun Yun usou um pouco de habilidade, onde vocês estão olhando? O homem viu Lun Yun aparecer de repente, confuso, perguntou, quando você apareceu nas minhas costas? Lun Yun não disse muito, deu um chute no quadril do homem, fazendo-o cair no chão. O outro, vendo isso, ficou tão irritado por ele, que gritou, um bando de idiotas, mas parecia que ele era mais idiota que o anterior. Elele com os olhos fixos no chão, tropeçou em Saiyan Lan, fazendo com que seu rosto batesse no chão. Tang Men viu isso e não pôde deixar de elogiar, muito bem feito. Zhang Ling estava ao lado, aplaudindo sem parar, excelente trabalho. Mostre a eles quem somos com suas ações, e ousaram usar o nome da escola para agir de maneira imprudente. Tang Men olhou ao redor,
seus olhos demonstrando claro desdém, a Universidade Industrial de Jiangnan não tem ninguém com habilidades? De repente, uma voz estranha ecoou pelo espaço. Quem se atreve a dizer que a Universidade Industrial de Jiangnan não tem ninguém? Outro grupo de pessoas apareceu, parecendo mais profissionais. Os 3 líderes de antes foram liderados por uma pessoa com cabelo castanho avermelhado. Shanshan talvez já conhecesse o outro grupo. Antes mesmo de a luta começar, ela avisou a todos: esperem um momento, fiquem um pouco para trás, não se machuquem. Ao ouvir as palavras de Shanshan, Zanling percebeu imediatamente o que sua amiga pretendia fazer. Shanshan perguntou: você quer se juntar a eles na luta? Surpreendentemente, uma mão agarrou o pulso de Shanshan, e era Lung Yun. Shanshan ficou chocada, não conseguindo acreditar que ele estava segurando sua mão. Sem hesitar, Lung Yun puxou Shanshan decisivamente para longe, voltando para proteger os dois. Não é necessário que mulheres se envolvam aqui. Lung Yun ficou na frente do grupo, lembrando-os: todos fiquem um pouco para trás, não se machuquem. Ao ouvir as palavras de Lung Yun, Tang Men imediatamente se opôs: você está louco? São 7 deles. Mesmo que você seja mais forte, não pode lidar com todos os 7. Mas tudo o que ele obteve em resposta foi uma reação desdenhosa. O líder do grupo da Universidade Industrial de Jiangnan se aproximou, segurando uma garrafa de vinho na mão. Ah, Yu! Você está prestes a morrer e ainda quer se fazer de herói? Nenhum de vocês vai escapar, disse ele, apertando o punho na garrafa, pronto para atingir Lung Yun. Vendo que ele estava prestes a ser atingido, Lin Jiu gritou ansiosamente: cuidado! Mas o homem subestimou Lung Yun, pois seu ataque foi facilmente desviado. Ele ficou um pouco surpreso: esse cara gordinho é na verdade bem ágil. Ele continuou a atacar, mas todos os seus movimentos erraram o alvo. Frustrado, amaldiçoou baixinho: porra! Ele continuou atacando, mas era tudo apenas para o show, entretendo Lung Yun. Seus seguidores começaram a se entediar: chefe, o que você está fazendo, encenando? Lung Yun já não queria mais brincar com ele, apareceu rapidamente atrás dele e perguntou: já terminou de lutar? Sem dar-lhe a chance de reagir, Lung Yun agarrou o braço que segurava a garrafa de vinho. Lung Yun controlou o homem de cabelo castanho com um movimento rápido, fazendo-o gritar. Em seguida, empurrou-o com força para o chão, sem lhe dar chance de escapar. A garrafa de álcool em sua mão caiu livremente no chão e quebrou-se. Ele foi espancado de tal forma que não ousava abrir os olhos, e quando o fez, pedaços afiados de vidro estavam prontos para perfurar seu rosto. Agora ele estava tremendo e só podia implorar por misericórdia ao grande chefe. Lung Yun imobilizou o homem e apontou para o grupo desafiador de pessoas: alguém mais? Só sabem agir como durões. O grupo de pessoas da Universidade Industrial de Jiangnan, vendo seu chefe ser espancado, estava como galinhas sem cabeça, cada um demonstrando medo. Gritaram: nosso grande chefe, sabemos do nosso erro. Fomos cegos e ignorantes. Por favor, chefe, não nos castigue, somos tolos. Vendo a atitude dessas pessoas, Lung Yun franziu a testa: quem disse para vocês se desculparem comigo? O grupo espancado correu rapidamente até as 3 meninas, abaixando as cabeças respeitosamente. Senhoras, pedimos desculpas por falarmos bobagens. Se quiserem nos bater ou nos repreender, a decisão é de vocês, não guardamos rancor. Zanling ficou surpresa com a cena, enquanto Shanshan pensava: esse tipo de desculpa não tem sinceridade nenhuma. Então, uma pessoa com cabelo comprido cobrindo metade do rosto se aproximou de Lung Yun. Eles brigaram: sabemos que estávamos errados. Deve esse assunto parar por aqui? Ouvir isso é realmente irritante. Lung Yun perguntou: você terminou de falar? A outra pessoa coçou a cabeça de forma constrangedora. Deixe-me me apresentar como monitor da turma. Se você tem algo a dizer, diga logo, disse Lung Yun, um tanto irritado. Não é grande coisa, é só uma conversa sobre compensação. Essas 2 palavras, compensação, parecem ter atingido o ponto fraco dessas pessoas, disse o monitor da turma.
Nós pedimos desculpas, e as pessoas feridas estão todas do nosso lado. Os olhos de Lung Yun se arregalaram. Vocês não têm mais nada para fazer, desprezam minha irmã e arruinam o nosso clima para a refeição. Quanto dinheiro você tem que pagar por isso? Se alguém do nosso grupo ficar tão preocupado e assustado por causa disso, a ponto de não passar no vestibular, quanto de compensação deveríamos receber? A pessoa foi pressionada a responder e só pôde concordar. Então, quanto dinheiro você quer como compensação? O monitor da turma concordou em pagar. Lung Yun sorriu. Viu, você admitiu seu erro relativamente bem. Vamos só passar por isso. Você só precisa pagar pela nossa refeição, e compensar 2 beldades aqui com 2.000 cada uma, pelos danos emocionais. Ouvindo Lung Yun falar, as 2 pessoas atrás ficaram congeladas, essa cena familiar. O monitor da classe estava constrangido, será que o preço pode ser reduzido um pouco? Os olhos de Lung Yun mudaram subitamente, dizendo apenas uma frase, compense isso, e então acabamos. Caso contrário, continuamos a brigar, e ele continuou a quebrar a garrafa de vidro na cara do cara chamado Kia. Zanling estava observando atrás e não pôde deixar de comentar sobre a aparência cada vez mais habilidosa de Lung Yun ao enganar os outros. O monitor da classe, com uma garrafa de álcool ao redor do pescoço, estava assustado, não provoque, parecia que a situação não tinha mais jeito, então ele concordou relutantemente em compensar. Nós vamos compensar, Zanling ficou atrás, olhando nos olhos cheios de desgosto, depois de bater na outra pessoa, ele ainda pediu que o outro lado compensasse também. De repente, Zanling pulou e exclamou em voz alta, uau! Lung Yun é realmente demais. Depois disso, o monitor da classe entregou um maço de dinheiro a Lung Yun, aqui estão 2.000, por favor, aceite. O feroz monitor da classe de antes, agora só conseguia olhar com ressentimento. Lung Yun pegou o dinheiro e não se esqueceu de confortar o monitor da classe, idiota, não se sinta humilhado. Tem algumas pessoas com quem você não pode mexer. Segurando o dinheiro na mão, ele não pôde deixar de exclamou, vocês têm sorte, vivendo em um mundo tão pacífico como este. Lung Yun lembrou-se do seu mundo anterior, onde tudo se resumia a lutar e matar. No mundo da imortalidade, ele agora estava a alguns passos mais perto da iluminação sob as luzes elétricas brilhantes à noite. Não muito depois de sair do restaurante, Zanling perguntou, irmão, você ainda não está satisfeito hoje? Lung Yun virou-se para Shanshin e respondeu, o que mais você quer? Você já comeu o suficiente para estourar. Mas de repente, Lung Yun percebeu, espere, por que ela mudou a forma de se referir a mim? Zanling continuou, você não gastou nenhum dinheiro hoje, como pode convidar os outros? Se você cumprir um pedido meu, eu vou te liberar. Ela olhou de maneira travessa e disse, você só precisa correr como um louco para perder peso, e quando estiver magro, vamos ficar juntos. Essa afirmação fez todos ao redor exclamarem, uau! Tang Mei até ganhou um bônus depois de comer. Enquanto Zanling segurava sua mão, Lung Yun riu, vamos falar sobre isso depois. Mas Zanling insistiu, não. Você tem que cumprir agora. Lung Yun corou enquanto ela segurava seu rosto, sem saber o que dizer. Shanshan, com o rosto fechado, disse a Zanling, já não é mais cedo, vamos voltar para estudar. As outras 2 se viraram e olharam para Shanshan, confusas com a sua irritação. Zanling foi puxada por Tão Shanshan, despedindo-se de Lung Yun, tudo bem. Desta vez, vou te deixar ir. Zanling foi puxada com força e apressadamente seguiu atrás, chamando Shanshan, espera aí. Não consigo acompanhar. As 2 se foram, deixando Lung Yun olhando sem saber o que fazer. Vendo a expressão confusa do irmão, Linjiu se aproximou e franziu a testa, você não vai voltar para a escola com a gente? Lung Yun assentiu levemente e respondeu, ainda tenho algumas coisas para resolver, volto logo. Com isso, ele foi puxado pelo ombro por Tang Mei, que tranquilizou Linjiu, não se preocupe, ela não vai causar problemas se for com a gente. Sentindo-se um pouco irritado, Lung Yun disse, quem disse que você podia vir comigo?
Tang Meng o segurou firmemente, apontando para trás. Tem certeza de que não quer que eu vá? Eu conheço bem o caminho da escola, seja lá o que você quiser fazer, posso te apoiar. No final, Lung Yun concordou relutante, tá bom, pode vir. Tang Meng, feliz, disse, isso é que é espírito. Depois que os dois saíram, Lin Gil ficou com raiva porque sentiu que estavam fugindo da escola. Só um momento antes, eles estavam falando sobre estudar muito, mas agora se deparavam com a realidade oposta. Os olhos de Anlan brilharam enquanto ela observava as sombras das duas pessoas como Lung Yun. Agora, ele havia mudado completamente em relação ao que era antes. Ao ouvir o que ele disse, Lin Gil se sentiu aliviada. Ela também percebeu que o que ele falará era verdade. Além disso, sentiu uma sensação de que seu irmão se tornaria ainda mais extraordinário no futuro. Do outro lado, Tang Meng e Lung Yun caminhavam lado a lado, conversando e rindo felizes. À noite, o pátio Mengan ainda estava cheio de luz das salas de aula, o suficiente para ver o caminho claramente. Lin Gil se sentiu entediada enquanto se apoiava com a mão e depois deitava na mesa. Por que meu irmão ainda não voltou? Ela se perguntou para si mesma. De repente, um colega entrou correndo de fora e gritou em voz alta, Nin Lin Gil, seu irmão e Tang Meng estão aqui procurando por você. Ao ver Lung Yun, Lin Gil se surpreendeu agradavelmente. Tang Meng também estava com ele, você estava pensando em nós? Perguntou o amigo travesso a Lin Gil. Lin Gil se sentiu animada e correu para abraçar Lung Yun, meu irmão sente tanto a minha falta. Ela disse. Tang Meng ficou do lado de fora, sem ser notada, depois de 7 voltas, estou completamente ignorada. Suspirou ela. Então, Lung Yun entregou a bolsa de itens para a irmã mais nova, tudo isso foi comprado para você. Abra e veja se gosta. Ele disse, fazendo Lin Gil olhar hesitante para a bolsa. Lin Gil tirou a câmera, os fones de ouvido e o telefone da bolsa e colocou-os na mesa. Ela perguntou, espantada, o que meu irmão disse que fez você comprar coisas para mim só de me olhar? Lung Yun respondeu feliz, claro, se os outros têm você, então eu também devo ter. Se os outros não têm uma irmã mais nova, então eu devo ter uma. Ao mesmo tempo, os estudantes na parte de trás da sala também se inclinaram para frente para ouvir. Você viu isso? Lung Yun comprou todas as coisas mais novas, não são baratas. Por que será que é assim? A família deles não é tão pobre a ponto de não conseguir comer, certo? Será que Lung Yun está gastando muito dinheiro do Gao Shanfa? Lin Gil secou as lágrimas tocada. Irmão. Ela soluçou. Vendo a irmã chorar, Lung Yun rapidamente perguntou, Mengan, o que aconteceu? Você não gostou? Ela abaixou a cabeça, engasgada. Não é que eu esteja tão feliz. Então o rosto de Lin Gil se iluminou novamente. Irmão, você não gastou tanto dinheiro em mim. Eu não preciso disso tudo. Meina de repente se aproximou, dizendo com desprezo, não que você não precise disso tudo. Na verdade, você não precisa de nada disso. Tang Meng não conseguiu aguentar esse tipo de pessoa e chamou a atenção de Meina, por favor, preste atenção nas suas palavras. Mas Meina não se importou, zombando com um sorriso sarcástico, o que eu disse de errado? Sua família é tão pobre, quem sabe de onde seu irmão tirou tudo isso? Tang Meng ficou mais irritado a cada dia, então gritou com Meina. Tang Meng apertou o punho com força, você não escapará da punição aqui hoje. Sabendo o que Tang Meng estava pensando, Lung Yun rapidamente segurou sua mão para impedi-lo. Tang Meng foi contido e chamou Lung Yun. Mas Lung Yun respondeu com uma única frase, deu um passo para trás. Lung Yun se aproximou de Meina, que sempre teve desentendimentos com sua irmã mais nova, para protegê-la de ser ameaçada. O homem de cabelo castanho deu um passo à frente para bloquear Lung Yun. O que você quer? Ele perguntou. Lung Yun olhou com desdém, apontou para ele e disse em um tom ousado, quem diabos é você? Enfrentando Lung Yun, o outro não ficou intimidade de forma alguma, declarando orgulhosamente, eu sou Xie Jungan.
À medida que a situação se intensificava, Lin Jiu rapidamente interveio. Lung Yun, saia. Você está cansado hoje, não perca sua energia com esse tipo de pessoa. Lung Yun olhou para sua irmã mais nova, respirou fundo. Ok, eu vou te ouvir. Apesar de ouvir a irmã, Lung Yun não se esqueceu de avisar os outros dois. Eu aviso, a partir de hoje, qualquer um que se atreva a desrespeitar ou provocar nossa irmã, pare e pense por um momento. Na frase seguinte, Lung Yun anunciou em voz alta a todos os estudantes da sala: eu farei essa pessoa pagar um preço alto. O público não consegue deixar de se interessar por esta história notável. Todos estão falando sobre isso, curiosos sobre o que está causando tanto medo. Este cara gordinho se tornou muito bom em lutar desde que viu um filhote ser espancado, ele agiu exatamente assim. O filhote que se parece com esse cara gordinho se chama. Duas pessoas saíram da sala, Lin Jiu e Tang Men, seguindo Lung Yun. Tang Men parou, hesitou um pouco antes de continuar. Por que você não revidou agora há pouco? Isso nem seria o suficiente para me fazer subir. Eu estava querendo dar uma lição no Xie Jungan há muito tempo. Lung Yun olhou casualmente para trás. Você não pode lutar com ele. Ao ouvir isso, Tang Men não aceitou. Eu não posso lutar com aquele idiota. Lung Yun se lembrou do momento de agora há pouco, quando se aproximou dele, a distância estava bem curta. Lung Yun sentiu que Xie Junga não só não estava com medo, mas também demonstrava uma postura de ataque. Ele pensou calmamente que ele era um artista marcial, e, além disso, sua força não era baixa. Ele se virou para Tang Men e disse: você volta, eu quero treinar. Ao ouvir treinar, Tang Men ficou bastante surpreso. Já está tarde e você ainda vai treinar, no meio de uma grande cidade? Lung Yun continuou correndo sem parar. Se não conseguisse encontrar um oponente digno ao redor, se esforçaria para treinar, mesmo que fosse um pouco entediante. Depois de correr por um tempo, ele parou e jogou suas coisas na grama, pensativo. No entanto, no final, tudo acabou se revelando algo interessante. Após refletir, Lung Yun se sentou relaxado na grama familiar à beira do rio, na noite silenciosa. A luz azul cintilante na superfície da água o inspirou a juntar as mãos calmamente e começar a cultivar o Qi. Sua grande determinação era reunir a essência do Qi, cultivar até o primeiro nível para absorver o poder de fortalecimento dos céus e da terra. De repente, o fluxo de circulação do Qi em Lung Yun foi interrompido. Ele percebeu que seus meridianos não haviam sido totalmente reparados, o que o fez franzir a testa, preocupado. Suor escorreu pelo seu rosto, e Lung Yun apertou os dentes, pois esse pequeno problema poderia se tornar um desafio para ele. No entanto, os olhos de Lung Yun brilharam com determinação, e ele concentrou toda a sua força para absorver com força o fluxo de energia espiritual. Sob sua pressão, a energia espiritual da erva dos 7 luminares aumentou mais intensamente do que nunca. Nada mal, ele conseguiu transformar o fluxo de energia espiritual em si mesmo, continuando o processo de fortalecimento. Ao olhar para a abundante energia espiritual em sua palma, Lung Yun não pôde deixar de pensar que a velocidade de absorção claramente havia aumentado, e seu corpo agora podia suportar o dobro da quantidade de energia espiritual de antes. Finalmente, ele conseguiu cultivar até o primeiro nível de refinamento do corpo. Lung Yun caiu em contemplação, relembrando o passado. Quando ele lutou para carregar a bolsa pesada nas costas, desta vez ele usou apenas uma mão para segurar a alça da bolsa. Ele jogou a bolsa no ar com despreocupação, sem desperdiçar força. Assim que a bolsa caiu à vista, Lung Yun rapidamente partiu para o ataque. Ele chutou a bolsa, usando força suficiente para fazê-la voar a 10 metros de distância. Ao olhar para a bolsa caindo a uma distância considerável, pensou consigo mesmo: embora não tenha alcançado o nível 2 de refino como esperado, por enquanto está aceitável. Ele acariciou o queixo em pensamento, avaliando calmamente a situação. A necessidade atual é de uma arma prática, em uma mansão luxuosa na cidade capital de Yanjing. Um homem loiro não conseguia tirar os olhos da garota de cabelo roxo à sua frente, que estava fazendo uma pose muito sedutora com um bastão.
Com os braços ao redor da beleza de ambos os lados, Ling Yao levantou animadamente seu copo de vinho e deu ordens à garota de cabelo roxo. Nada mal, alarga um pouco mais sua postura. De repente seu telefone tocou, fazendo um som claro. Ling Yao resmungou enquanto pegava o telefone, olhando para a tela. Quem ousa me interromper enquanto estou me divertindo? Alguém enviou uma mensagem, esse gordo é realmente astuto, junto com um vídeo. O rosto de Ling Yao imediatamente ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma, com suor escorrendo, a boca aberta. Ele empurrou com força as duas mulheres bonitas ao seu lado e pediu urgentemente a Zhan Ling para mandar todas as garotas embora para ele. Em outro lugar, uma mão alcançou o telefone que estava tocando incessantemente. O homem deitado na cama, grogue, atendeu a ligação. Alô, imediatamente, do outro lado da linha, explodiu a interrogação feroz de Ling Yao. Shen Sen, você não me disse que já tinha lidado com aquele garoto selvagem? Como é que ele ainda está por aí? Shen Sen acordou imediatamente ao ouvir isso. Como ele não estaria morto? Seu tom era extremamente firme. Eu o vi sendo esfaqueado com meus próprios olhos, continuou Ling Yao friamente. Você precisa que eu te mostre o vídeo? Shen Sen, você me deve 2.000, esse é o resultado, respondeu apressadamente a voz do outro lado. Matar aquele inútil pelos grandes jovens mestres Lung não é difícil. Por que eu iria te enganar? Ele estava realmente sem fôlego, se ainda está vivo, então alguém o salvou. Os olhos de Ling Yao se tornaram sérios após essas palavras. Shen Sen continuou. Os grandes jovens mestres Lung disseram, ouvi dizer que ele tem a capacidade de reviver dos mortos. As pessoas o chamam de médico milagroso, ele está se escondendo na cidade de Qinshui. Ling Yao rapidamente negou, absolutamente incapaz de matá-lo mesmo com habilidades médicas avançadas, incapaz de ressuscitá-lo, a menos que salvasse a criança selvagem Qia, basicamente não sendo um ser humano normal. Espere. Shen Sen de repente pensou em algo, poderia ser aquelas pessoas que o salvaram? Assim que terminou de falar, as imagens dos imortais apareceram nas mentes de ambos, o clã Lung e o clã Shen, ambas as famílias mais poderosas deste país. Então, eles sabiam que eram bem diferentes das pessoas comuns. Por exemplo, existem pessoas que praticam o treinamento divino no mundo, algumas delas escondidas em famílias marciais, outras em seitas isoladas nas montanhas profundas. A voz de Ling Yao veio do telefone, aquelas pessoas são sempre misteriosas, pessoas comuns basicamente não têm contato com meu avô. Ao vê-las, deve-se ser respeitoso. Shen Sen imediatamente ficou preocupado, então o que devemos fazer agora, grandes jovens mestres Lung? Essa vez está definitivamente condenada. Ling Yao passou a mão confiante pelos cabelos, aquelas pessoas são sempre altas e majestosas, iriam elas salvar um porco? Não se envolva mais nisso, eu mesmo vou resolver. Shen Sen imediatamente levantou o polegar, os grandes jovens mestres Lung eram de fato decisivos, encerrando a conversa. Ling Yao jogou o telefone casualmente no banco. Sipping on a glass of wine, he fell into deep thought, recalling his previous meeting with his elders. Father Ling Yao sat across from him and advised his son, lembre-se, mesmo sendo da família Shang Lung, isso não garante que você se tornará o líder do clã. Seu futuro está em suas mãos. Ling Yao respondeu respeitosamente, eu entendo, pai. Seu tio, carinhosamente, colocou uma mão sobre seu ombro e disse, Ling Yao, você é muito competitivo com seus primos e irmãos, o que causa sofrimento ao seu tio. Você só tem uma filha. Você ainda vai se lembrar do seu tio? Ambos trocaram um sorriso astuto, e seu tio respondeu, claro, afinal, você é o único que não vai se esquecer de mim. Mais tarde, Ling Yao secretamente escutou a conversa pela fresta da porta. Lá dentro, seu avô Lung Lai, furioso, deu um tapa no seu tio e o repreendeu, você criou um encrenqueiro desses e deixou seu próprio filho lá fora. Seu tio imediatamente se defendeu, com marcas visíveis no rosto, eu não o criei quando ele nasceu, eu o deixei no deserto. O avô, ainda irritado, exigiu, vá lá fora e traga ele de volta para mim.
Como esse filho de Lung Lai pode ficar lá fora? O tio concordou rapidamente, o pai se acalmou e imediatamente mandou alguém procurar por Lung Yun. Ling Yao também saiu rapidamente de fora. Quando as memórias terminaram, o rosto de Ling Yao ficou ainda mais severo. Ele esmagou o copo com raiva, fazendo-se despedaçar em 100 pedaços. Esse meu filho selvagem, como ousa causar tanto problema sem qualquer demora? Ele pegou o telefone e ordenou à pessoa do outro lado para enviar imediatamente um assassino. Qin Shui, escola secundária número 1, mate uma pessoa chamada Lung Yun para mim. Ele instruiu firmemente enquanto bandageava a mão para estancar o sangue. Lembre-se de trazer o corpo dele de volta. Desta vez, quero confirmar com meus próprios olhos. Na área do dormitório ao sul da escola. Lung Yun segurava uma caneta na mão, a ponta metálica da caneta refletia uma luz brilhante. Eu tenho uma habilidade única sem usar armas, baseada na situação atual. Lung Yun mirou cuidadosamente no alvo, lançou a caneta que estava em sua mão, e a ponta afiada da caneta perfurou diretamente o centro de uma borboleta a 10 metros de distância, sem errar. Com meu conhecimento sobre os meridianos do corpo, a agulha de acupuntura também pode curar e salvar vidas. Lung Yun olhou distraidamente para cima. A agulha de acupuntura é a arma mais adequada para mim agora, mas ele suspirou olhando para a pilha de canetas em sua mão, perguntando-se onde poderia comprar a agulha de acupuntura certa. Vendo que ele ainda estava acordado, Saiyan Lan gentilmente lembrou Lung Yun: já está tarde, vá dormir logo.